esse contato é feito com o jogador ou com alguém próximo a ele, mas geralmente o jogador diretamente. Falando, preciso de um cartão vermelho, preciso de um cartão amarelo, e você vai ganhar X. Entendi. E aí o que tá por trás é que há modalidades de apostas, que daí eles alinham, e falando que aquele cartão amarelo somado a outros que ele já combinou e tal, vai dar uma odd específica que faz com que aquela equipe de criminosos, vamos dizer, vai ganhar, chutando aqui, vai ganhar 1 milhão naquele projeto de aposta. E o jogador ganhou 50 mil. E às vezes pro jogador tomar um cartão amarelo não significa, não representa, e não representa que ele tá manipulando o resultado. Sim. Pra ele é uma coisa habitual. Ou que ele tá ofendendo a integridade do esporte. Então, por isso que a gente diz, a educação desde base, desde lá de baixo, é a principal maneira da gente coibir isso, né? It's time! TFCast, o podcast da TFO. Salve, salve, galerinha da luta! Estamos começando mais um TFCast, esse seu programa de toda sexta-feira às 8 horas da noite aqui no nosso canal do YouTube. E também, se você quiser nos ouvir pelo rádio ou pelos seus aplicativos, estamos também no Spotify. Se você ouvir a gente pelo Spotify, não se esqueça de dar para a gente 5 estrelinhas de avaliação. Você não vai ganhar uma bala, não vai ganhar uma água igual o Uber, mas a gente agradece mesmo assim. Grande Pedro Abdala, como é que tá, meu querido? Tudo certo, graças a Deus, senhor. Também, reto, rígido e sem curva. Nesse belo dia que, pra quem não sabe, estamos gravando aqui, pré-feriado. Chamamos pessoas que, na verdade, não tinham o que fazer, né? A gente também não tem muito o que fazer, mas também não tem muito. Mas estamos aqui, né? Isso que importa. Galerinha, não se esqueçam também dos nossos patrocinadores. Se você tá se sentindo meio abatido, meio com preguiça, meio sem ânimo para a sua vida, Monkey Energy Drink é o canal e é o remédio para você. Temos 3 sabores, me corrige agora, Pedro. Pois não. Melancia. Sim, senhor. Tropical. Exato. E o tradicional, é isso? Cara, coisa maravilhosa. Nossa. Não vejo a hora de sair o zero. O zero deve ser top. Tanto que seja sabores também assim, né? Gostosos. Exatamente. No mínimo. Então, se você tiver meio desanimadão, já sabe. Toma um Monkey Energy Drink que vai te dar aquela ativada legal. Se caso você também tiver um veículo que precisa também dar uma ativada, leva lá no Thiago Diesel, que é nosso parceiro aqui também, que trabalha com veículos a diesel. Então, se você tiver uma caminhonete, né, tratores, veículos agrícolas, também máquinas agrícolas, também o Thiagão faz um remap do seu carro, que é nada mais do que fazer um rastreamento dentro do seu carro para ver quais peças precisam ser trocadas, qual é a sua economia de combustível, o que pode ser feito para ajudar o seu carro na sua economia. Pedro já levou a X5 dele lá essa semana, eu tô levando a minha Amarok, então a gente vai... Logo o Thiagão vai deixar no ponto para nós lá. Coisa linda. Galerinha, hoje estamos aqui com uma dupla sertaneja, é isso? Agora esqueci o nome dos caras, é muito difícil. É muito difícil. Para, cara, é só você falar bem rápido assim, ó. Tuan. Eu quem? É Tuan e Johan. Ah, entendi. É isso mesmo. Tuan e Johan, sejam bem-vindos aí, rapaziada. Obrigado. Como é que vocês estão? Obrigado, estamos tranquilo. Obrigado pelo convite, Pedro, né? Meu irmão. Isso, aí, parece. Há muito tempo a gente se conheceu e teve um fit muito bom, né? E agora conhecendo o Cris. Prazer em conhecê-lo, Cris. Estamos à disposição aí para trocar essa resenha sobre aquilo que a gente entende um pouquinho e aprender um pouquinho de luta com vocês aí também. Exatamente. Vamos lá, conversar. Pedrão, Cris, primeiro um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite, a maneira hospitaleira com que nos receberam, de maneira muito efusiva nesse dia. Com certeza. Nesse dia, um pré-feriado, né? Mas está aqui de coração aberto para trocar essa ideia, conversar com vocês, explicar um pouquinho daquilo que a gente faz e entender também um pouquinho de vocês. Então vai ser uma conversa muito bacana, a gente está à disposição. Cara, Muito é uma maravilha você falar com o advogado, né, cara? Você vê que os caras se expressam bem, é quase como se fosse uma sustentação oral, assim, né? Sempre, né? Sinto saudades? Nem um pouco. Quase nada. Nem um pouco. Deus me livre. Tô de boa. Só me botar o cara quando eu vi o Tuan, assim, já botando a beca, assim, então eu falei, nossa. Um calor. Hoje ainda tá, hoje tá frio. favorável. Hoje ainda tá bom, favorável. hoje tá bom, Hoje tá bom. gostoso. Pessoal, os nossos queridos Tuan Gritz e Johan Sad são advogados, obviamente. Gostaria de, como toda a bela apresentação que a gente faz, não sei se... Cris, você já foi numa palestra, assim, de direito? Geralmente, quando você vai numa palestra de direito, os caras gostam de ler o currículo das pessoas. Mas aqui não é uma palestra, então aqui é um podcast, então não vai ter currículo, a não ser que eles queiram falar, óbvio. Mas Tô fora. convidamos eles justamente porque são advogados, além de grandes amigos, mas também trabalham num ramo de, agora mais específico, obviamente, eles vão explicar muito melhor isso pra gente, de algo que o Cristiano gosta muito.
Adoro. Não é bomba, tá? A bomba já foi na outra temporada. Mas é sobre apostas esportivas. Então hoje você, que é dono de uma bet, contrata eles, com certeza você tem problemas, eles vão resolver. Eu patrocino a gente aqui também, que a gente gosta. Esse aí é só um mero detalhe, depois a gente conversa, passa o WhatsApp lá que já era. Mas eu acho Passa que... os odds também pra gente saber os caminhos. Odds. Não, e sem dúvida, ainda mais pra saber em quem que a gente tem que apostar pra ganhar mais dinheiro. Eu vim com uma cartilha aqui embaixo pra ver se eu pego uma dica desses caras, entendeu? Vai começar a NFL agora, então, preciso dos meus caminhos aí. Qualquer coisa, se a gente tiver alguma dúvida, a gente pergunta pro Pedro também, que tá aqui, veio fazer uma grande visita, sócio aqui do Johan e do Tuan. Então, qualquer coisa, aparentemente, a gente sabe quem que é a cabeça, né? O que manda, né? É o cara que não aparece, é o cara que fica mais tranquilo, sossegadão. Eu trouxe qualquer coisa, eu pergunto pra ele. Então fechou. Tá ali, ó. Ajuda os universitários. Me ajuda, tá ali, ó. Pode perguntar, não tem problema. Ele representa os apostadores. Aí, ó. Figa aí, ó. Fala, qual coisa se precisar. Tá fera, meu. É o Pedro. Enfim, mas galera, pra gente poder começar um pouquinho agora a nossa risinha de fato, falar sobre aquilo que a gente veio falar, né, Cristiano? Parar um pouco de palhaçada aqui nesse podcast, né, cara? Aqui é sério. Falar um pouco sério Programa aqui de nesse família, lugar. programa sério. Mas, eu acho que a gente poderia tentar explicar um pouquinho, assim, hoje, como é que tá o meio dos esportes nessa parte de apostas. Então vamos tentar deixar algo mais geral, assim, no sentido, principalmente na parte de legislação, como é que tá correndo. Se eu não me engano, tá tendo aí tô começando a fazer, já tem os projetos, ou não sei se tá tendo ainda ou não, tá para aprovação, não tá para votação, não tá, para regularizar, né? De fato, colocar isso à prova aí. E por que não é regularizado, né? No Brasil, né? E por que não é regularizado? Sempre tem. Sim. Claro. Vamos lá, Pedro. Dentro desse cenário é importante a gente explicar. Acho que desde lá de trás, primeiro, a resistência do sistema, né, brasileiro, vamos dizer, de regulamentar, conforme o Cris falou, que esse é o termo mais técnico, regulamentar não apenas as apostas esportivas, mas todos aqueles jogos considerados no Brasil de sorte ou, como o pessoal chama, jogos de azar. Tá? Dentro disso, como é que a gente caiu nesse cenário, que é importante a gente explicar. Nós somos de formação, a gente trabalha com crimes econômicos, né? Compliance, o Johan no âmbito do direito administrativo, cuidando sempre de empresas, políticos, servidores, né? Empresários, né? Em geral, não apenas da empresa, mas do empresário, em tudo aquilo que ele quer se defender ou mesmo evitar problemas, né? Evitar de problemas. E aí, num primeiro momento, fizemos algumas defesas no âmbito do jogo de azar, que também é um jogo de azar, que é o jogo do bicho. Então, defendi delegados, por exemplo, que recebiam, eventualmente, aí a gente absolveu, né? Mas supostamente recebiam como já tirei meu pai, propinas e tudo, né? Mais. Como teu pai sabe muito bem. Né? Recebia um cafezinho. Supostas propinas e tal, para deixar passar, né? Então, eu acabei estudando o cenário lá atrás, mas nunca entendi muito bem o porquê que o jogo do bicho não pode, o porquê que a loteria pode, o porquê que, por exemplo, a aposta pode ou não pode. Na época eu não sabia, isso lá atrás, né? Ainda. Então eu não entendi o cenário, porque entendia a parte criminal, mas não entendia os jogos em si. Tá? Por que o cassino no Brasil não pode? Por que fora pode? Por que em determinados países eu consigo ir para um cassino fisicamente, mas não consigo e não tem um aqui, em que pese a gente saiba que existam cassinos aí clandestinos por fora. Então assim, por que isso? E aí eu tenho um bom amigo também, um outro baita de um advogado, parceiro nosso, consultor, que mexe e entende muito também da área, no outro âmbito, no âmbito exclusivamente regulatório, né? E alguns FITs são feitos entre nossos escritórios. A partir de alguns anos, aí vou chutar em uns 5, 6 anos, a gente passou a estudar bem a matéria, né? E fomos compreender o mercado em si. Não apenas jurídico, mas o mercado de apostas, de jogos em geral. E aí, com isso em mente, aqui a gente faz uma primeira separação. Quando a gente fala de apostas, não necessariamente, a gente está classificando um tipo de jogo. O ideal é que a gente parta lá de cima primeiro, que é o quê? O que são os jogos de azar? Jogos que dependem, para além da habilidade, dependem também muito mais e preponderantemente da sorte. Ponto.
Por isso que o poker, por exemplo, ele não é considerado um jogo de sorte, mas Que um é jogo de habilidade. Aham. Porque às vezes o cara nem vira a carta e vence o jogo. Sim. O elemento preponderante, não é a sorte. não é sorte, é a Sim, habilidade. Ele já é meio considerado um esporte hoje também, Hoje, né? O poker, já, né? o poker já não é mais um jogo de azar. Sim. É um jogo de habilidade. Até existem perícias, inclusive em processo, que discutiram isso. Perícias de institutos criminais, por exemplo, explicando, perícias explicando, por exemplo, assim, esse jogo não é por causa disso, disso, disso. E aí tem todo um cenário que nem eu sei explicar. Por que, que a habilidade é preponderante sobre a sorte? Então, assim, esse é um primeiro ponto. O xadrez, ele não é um jogo de sorte. Outros jogos, tantos, não são jogos de sorte, ainda que o cara tenha que contar com a sorte, com um erro do adversário. Um jogo de tênis, por exemplo. Obviamente vai ter um determinado momento do jogo que o teu adversário pode errar e vai te favorecer. Você teve sorte, mas a sua habilidade vai fazer com que você ganhe 3 metros, por exemplo. Né? Então, assim, explicado isso no geral, é importante dizer então que as apostas esportivas estão dentro de um cenário. E esse cenário é maior. Qual seja? Por exemplo, os jogos de cassino que nós temos, blackjack, roleta, que é o caça-níquel. E hoje o caça-níquel em várias espécies, basta você clicar em um dos sites aí que você vai ver, tem de tudo. O famoso foguetinho. Foguetinho, né? Que você ficou Esse eu surpreso aprendi, esses dias, esse eu né? aprendi esses O tempos. foguetinho lá, o foguetinho tá indo, vai, você apertando, que você tá postando, Daqui a pouco, apostando. nada. Perdeu. Cara, esse negócio é uma loucura, velho. Então, assim, tem muitas coisas novas que daí a gente tem que sempre estar investigando, entendendo e tudo mais. Isso tudo são jogos relacionados a um cassino. Seja ele online, seja ele físico. Então você vai jogar um blackjack, vai jogar lá determinado tipo de jogo, como o Johan falou, do foguetinho. Tem a motinha também, hoje, que você pode, por exemplo, empinar a moto e segue a mesma linha, e se ela cair, você perde. Então, assim, todos esses tipos de jogos são jogos que demandam sorte, muito além da habilidade, porque não tem que você fazer prognósticos. E eles são jogos de cassino, típicos de cassino. Todos esses jogos no Brasil ainda hoje não estão regulamentados. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, vamos falar das apostas. Quando nós estamos falando de apostas, especialmente as esportivas, que é as que a gente vê no jogo do Atlético, meu rubro-negro. Deus Atlético, não. Pelo Então, amor o de Coxa, Deus. o Coxa vai Pelo amor de jogar, Deus, Coxa cara. vai jogar, por exemplo, São Paulo ficou pendente. A odd que você vê lá, por exemplo, aquilo é o que representa o que a gente chama de apostas, que você vai fazer, de cota fixa, que a gente ouve tanto. Porque as odds nada mais são do que um estudo interno por parte da empresa lá, da operadora de apostas esportivas que estão sendo feitos, num prognóstico, que daí é via sistema, tudo mais, de quem deve ou não ganhar, de quem deve tomar um cartão amarelo, de quanto eles pagam para isso, a título de chance e probabilidade. Sim. Perfeito. Eu acho Então, importante só mencionar fique à vontade. que a aposta de cota fixa ela tem um nome do porquê é cota fixa. O apostador, antes da aposta, Ele ele faz já uma- sabe quanto ele pode ganhar. Então Entendi. tem lá a odd, vamos dizer, 1,70. Aquele valor, se você apostar R$100, vezes 1,70, quanto você vai ganhar. No UFC é um pouco diferente, porque tem lá, por exemplo, um valor positivo e um valor negativo. Então, mais 180 e menos 250. Né? Então, é um cálculo um pouco diferente. Mas o apostador, no momento da aposta, ele já sabe quanto ele vai receber se ele ganhar aquela aposta. Sim. Então, essa é a diferença do porquê que o nome é aposta de cota fixa. E entre empresas, assim, por exemplo, assim, pode ter a BetX que o odd é 1,70 pro vencedor e Tem. 2,60 pro outro. Tem odds- E na tem outra coisa pode ser 152 pro outro. Não assim. com tanta diferença, geralmente, a título de empresas sérias, né? No mercado. Porque é aí que vai entrar o segundo ponto. Por que no Brasil as apostas, então esqueçamos aí, jogos típicos de cassino, e vamos trazer focando nas apostas. Por que as apostas, especificamente de cotas fixas, que o Johan explicou sobre a odd, por que elas no Brasil hoje estão legalizadas? E aí o outro ponto será como que elas vão ser regulamentadas. Aí, mas elas estão legalizadas. Porque em 2018, no fim do ano, ainda na presidência Michel Temer, ele apresenta a legislação que trabalha a legalidade das apostas esportivas de cota fixa. Exatamente essa que a gente vê todo dia. Sim. Tá? Só que fala, pro próximo que chegasse, vocês têm 2 anos, Congresso Nacional, para regulamentar as apostas e como vai funcionar isso na prática. Tá? Isso passou, 2020 nada.
E aí tava lá, prorrogáveis por mais 2 anos, vem 2022, nós batalhando e nada, dezembro de 2022. E agora, recentemente, na noite do meu aniversário, na virada 24 de julho de 2023, emite-se não a lei que era exigida, mas uma medida provisória por parte do governo Lula, agora, tentando minimamente trazer diretrizes, falando, ó, de fato está legalizado desde 2018, então vocês podiam fazer, e agora estou trazendo diretrizes do como fazer. Não trouxe tantas, é verdade, mas foi um pontapé inicial que a gente tanto fala nas entrevistas e tudo mais. Então foi um pontapé inicial para que nos próximos passos agora o Ministério da Fazenda, que é quem tem esse dever, vamos dizer assim, prossiga aí regulamentando como isso vai funcionar. Por exemplo, no esporte, nos patrocínios e tudo mais. Então hoje nós temos uma medida provisória num cenário que nos parece que vai vir pela lei mesmo, essa medida provisória, o projeto de lei, porque o provisório tem um prazo, né, para se encerrar. Me parece que o Congresso vai querer assumir esse protagonismo e vai protocolar, quer dizer, está protocolado o projeto, mas vai realizar essa regulamentação. Então nós estamos esperando o próximo passo. Antes era um limbo jurídico das apostas, hoje nós estamos numa zona nebulosa ainda, mas já com o início de uma regulamentação mais clara. Então, ali eu acho até importante pegar esse gatilho. Eu acho que a audiência vai, inclusive, questionar isso, né? Então, como é que esses sites funcionavam até hoje? Né? Porque a gente vive uma zona cinzenta de regulamentação. Então, uma atividade legalizada, porém não regulamentada. E aí que surge toda a problemática, né? Se você for pegar todos esses sites, são sites fora do Brasil. Então, você vai ver lá, eles são sites completamente fora do Brasil, servidor, tributação, operacional, é tudo fora do Brasil. E aí se comprava uma licença em países que permitem as apostas esportivas. Então você tem lá Malta, Curaçao, outros países, Reino Unido. Então você tem ali alguns países que permitem a aposta esportiva. Então são empresas que atuam no Brasil, porém a atuação é indireta, porque quando você aposta nesse site, você está apostando e fazendo essa operação fora do Brasil. Então por isso que a atividade até esse momento era legalizada, só que os sites não podiam estar no Brasil, porque aí era um limbo jurídico muito grande, era uma zona cinzenta muito grande. Então como é que o site estaria no Brasil se ainda a atividade não estava regulamentada? Sim, seria ilegal. Exatamente. Infringindo a lei. Sim, porque é uma contravenção penal, exatamente, né? Entende? Exatamente porque é um jogo de azar, considera jogo de azar, dentre os pontos, não esportivos, aposta em geral. Sim, sim. Então não havia segurança jurídica para o operador se instalar no Brasil. E aí surgem vários problemas, né? Porque aí você não tem emprego no Brasil, você não tem tributação no Brasil, então não tem recolhimento da arrecadação tributária para o Brasil. Você tem uma insegurança jurídica para o apostador, porque como é que o apostador não recebi o dinheiro da bet tal? Como é que eu vou ingressar com uma ação contra essa empresa que está sediada fora do Brasil? Sim. Né? Então a gente passou por diversos problemas e sempre foi um incentivador da regulamentação, porque aí você tira esse mercado da zona cinzenta, mercado bilionário, né? A gente está falando de bilhões de arrecadação, né? Tira esse mercado da zona cinzenta e coloca sobre o aparato estatal. Aí existem outras discussões técnicas. Na legislação está que é um serviço público da União. Então a União teria essa atividade como se fosse uma loteria, um serviço lotérico. Se é o certo, se não é o certo, é uma discussão jurídica, mas fato é que a regulamentação é o melhor caminho para que essa atividade seja efetivamente instalada no Brasil de forma segura. E por que, cara, essa questão que você levantou também é uma coisa que eu percebi isso de uns 2, 3 anos para cá, que esses sites eles começaram a aparecer com muito mais frequência, que antes a gente não via, né? Antes a gente via lá, por exemplo, tinha na minha cabeça que a gente assistindo o UFC tinha lá muito aquelas propagandas que o Verdun fazia lá, esqueci o nome, acho que era Sporting Bet, acho que era alguma coisa assim, que ele fazia lá, porque daí... Faz um bet aí. Isso, né, que ele fazia lá o resto, né, e tal. Aí, tipo, pra mim era aquele site, daí de repente começou a pipocar site pra caramba. Qual que foi o desejo desse cara de ficar criando site pro Brasil? Eu acho que o mercado, ele interpretou, é business, né? O mercado interpretou que era um mercado muito lucrativo e já estava estabelecido fora do Brasil há muitos anos. Mas pra cá especificamente, pra cá, aí qual que foi o grande ponto? Com essa legalização da atividade de 2018... Os operadores sentiram segurança de colocar o pezinho da operação no Brasil. Então, sim, eu estou fora, mas eu posso fazer a publicidade no Brasil. Estou dentro da linha. Exatamente. Então eu tenho uma segurança de que tem uma lei que me ampara em certa medida. Né? Inclusive existia daí uma consulta à Polícia Federal a respeito se há um cometimento de crime nessa situação ou contravenção penal nessa situação. Ele falava, se você tiver sediado fora você não tá, eu não tenho o que fazer. Então assim, porque eu não tenho jurisdição ou atribuição, no caso da polícia,
fora do país. Então a gente começou a ser muito consultado nesse sentido. Pera lá, se eu tenho o meu site fora, eu tô cometendo alguma irregularidade dentro do Brasil, alguma ilegalidade? Sim. Veja, do ponto de vista jurídico, não. Né? Ou como é que eu faço para... Eu sou sócio aqui, mas a minha empresa está fora, como é que eu faço para trazer eventual dinheiro? Então isso começou a virar... Porque aí começou a vir um mercado de brasileiros que queriam ter casa de aposta, constituída fora do Brasil. Então como é que eu, brasileiro, constituo uma casa de apostas fora do Brasil, internacionalizo esse dinheiro e trago de volta, sem estar cometendo nenhuma irregularidade. Então tem uma discussão jurídica por trás disso. Né? E essa, na verdade, até essa minha dúvida, eu ia até falar, vou dar uma pirada aqui, mas agora que vocês deram esse gancho, como que, por exemplo, assim, hoje seria, e talvez até essa nova medida provisória possa ter até dado alguma diretriz em relação a isso, mas, por exemplo, assim, beleza, vou fazer minha aposta lá, se você nunca apostou, basicamente é assim, você vai lá, deposita o dinheiro, hoje eles até fazem no Pix, né, você pode fazer um Pix lá, você joga na conta que você cria lá nessa empresa, você vai lá, aposta, eles debitam normalmente e tal, se você ganha, vai esse dinheiro pra tua conta e você pode retirar. Mas isso não quer dizer que, se eu coloquei lá, eu fiz um Pix internacional, tá numa conta internacional. Se eu trouxer ele de volta, tanto esse depósito quanto trazer ele de volta, cara, não ia ter que ter um monte de tributo, IOF, eu vou ter que declarar isso, não vou. Acabei ganhando dinheiro e tô trazendo ele de fora, mas era tudo real e foi tudo por Pix e foi na minha conta. Contamina muito, não contamina? Como é que funciona mais ou menos isso? Assim? Eu acho que a gente tem que didaticamente separar entre a casa de aposta e o apostador, né? O operador e o apostador. Pro apostador, ele já tem que declarar esse tributo, né? Ele já tem que declarar esse sabe valor. E não faz, né? Mas ele já tem que declarar esse ganho e vai ser tributado. Então como é que funciona a operação pro apostador? Ele coloca realmente... hoje as instituições não são instituições de pagamento que geralmente fazem esse trâmite. São o que a gente chama de FX. É como se fosse uma instituição de pagamento, mas não é uma instituição de pagamento. Ele faz o trâmite de enviar o dinheiro para fora. Então, a FX capta esse dinheiro via Pix, transfere esse dinheiro para uma casa de câmbio, a casa de câmbio faz a conversão, manda para a conta da casa de aposta. Lá é operado e tudo mais, ganhou, é feito o caminho inverso. Então aí você recebe na tua conta. Você recebeu esse valor na tua conta, se superar o valor do imposto de renda, você tem que declarar como ganho. Né? Ganho de capital. Mas eles não emitem nota, assim? Como é que você declara isso daí? Veja, você tem que declarar como ganho, um ganho de capital mesmo. Né? Mesmo aí lá, você coloca. O problema é esse, você não tem... Por ser uma zona cinzenta, você não consegue falar que você recebeu este valor da casa de aposta de tal, entendeu? Então, em tese, eles teriam que emitir uma nota. Falar assim, olha, você ganhou, tá aqui, hoje, já mete no e-mail Brasil, lá o NFE, aí que coisa tá parecida com isso. É isso que é importante entender. Isso nós estamos falando de todas as casas de aposta fora do país, entendeu? A exigência é que, porque o governo não está preocupado com o apostador, ainda que fale, talvez lá que a gente vai chegar na ludopatia, depois a gente comenta sobre o que é o vício, né? Mas no primeiro momento o governo quer arrecadar. Partindo da premissa que ele quer arrecadar, a primeira exigência que ele tem, que vai suprir um pouco disso, é colocar todas as casas de aposta que hoje estão fora com uma sede no país. Com essa sede no país, vai ter que ter o CNPJ daqui, vai ter que ter as coisas daqui, e aí começa todos os regulamentos contábeis, fiscais e tudo mais. Hoje não tem nenhuma casa de aposta no Brasil. Aí que tá, para você não formalmente não, mas incrivelmente existe possibilidade de você criar um quinis de jogo nesse sentido. Então assim, é para você ver a inconsistência do sistema. Um quinis você consegue abrir lá, dependendo, já vi histórias de caras que abriram como se fosse um jogo de azar mesmo. Mas o Brasil não regulamentou nada disso. Então é para você ver como a inconsistência de um sistema legal, muito em conta da ausência de pulso dos governos, independentemente qual, até então, de assumir a bronca e falar, meu Deus, tá todo mundo jogando, são milhões de reais por dia e milhões de pessoas por dia jogando e eu estou fechando meus olhos para os problemas que disso advém e para o dinheiro que eu quero também, porque vamos ser sinceros que o governo quer. Lucrar, né? E as pessoas, como o Johan disse, que é o público que depende disso. Quando nós estamos falando de uma casa de aposta, nós estamos falando de publicidade, ao entorno dela, não necessariamente vinculada a ela. Sim. Nós estamos falando de esportistas, não necessariamente lutadores, mas jogadores. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Contratos de tudo que é ordem com relação a fomentos ao esporte. Porque hoje, por exemplo, o debate passa inclusive a pode ou não pode uma empresa, uma bet,
patrocinar determinado evento. Então nós estamos falando de um fomento do esporte, que vocês sabem como é difícil, às vezes, vocês que montam a parte esportiva também, fomentar um evento grande. Então eles vêm e ajudam. Então assim, nós estamos falando de várias situações que a gente avisava lá atrás, em artigos, em textos, correlatas ao sistema de jogos. E aqui, agora especificando as apostas. Então assim, toda essa parte, quando a empresa vier para cá, numa sede que vai ter que ter, na teoria, o Ministério da Fazenda já vai passar a se preocupar do como isso vai acontecer. E aí vai ter todas as regras contábeis, fiscais. Hoje, no caso do apostador, ele tem que declarar lá como ganho específico, né? Eu não sei como funciona a parte lá, qual contábil, mas vai ter que ele tem essa obrigação já. Porque é um dinheiro que está entrando na conta dele. Agora, da onde está vindo, aí é uma questão que ele tem que resolver. Né? E aí, do outro lado, a casa de aposta não tem que declarar nada. Afinal de contas, ela está fora do Brasil. Ela tem que resolver o problema dela lá no país que ela esteja. E por que não existe cassino no Brasil? Já existiu alguma vez? Já existiu, né? O cassino em si, eu não sei se tem conhecimento. Você quer uma... Não, já aí que tá. Os jogos de azar, em geral, que também compunham o cassino, já existiram em determinado por um período muito curto aqui. Sim, mas separadamente fora de um cassino. Por exemplo, lembra do bingo? Sim, o bingo é um exemplo. O bingo, o jogo típico de cassino, você diz legalizado ou não? Mas bingo não é proibido. É proibido. O bingo é proibido. Hoje é proibido. Hoje é proibido. É isso que teve momentos assim, resistência. Ele ficou, acho que o bingo ficou até 5 2005, anos. se não me engano, existia. Você lembra que tinha aqui? Sim, pô, na minha infância, cara. Na minha infância era o bingo. 2005, se não me engano. Porque, mas lá atrás também já teve, entendeu? Aí que é o ponto. O bingo não existe. Você achou que hoje podia? O que pode hoje, que a gente vai, inclusive, é bingo de beneficente. igreja. Beneficente. Por quê? Porque dentre os elementos que é a preponderância da sorte, né? O dispêndio financeiro por parte do jogador / apostador. Também tem o terceiro elemento, que é justamente esse que você pergunta, que é o potencial prêmio que eu vou receber, estar vinculado a isso. Prêmio conversível em dinheiro. Conversível em dinheiro. Sim. Então, assim, no caso de um bingo beneficente, você está indo lá para auxiliar mesmo, ainda que isso repercuta um prêmio para você está indo para ajudar, né? Então, o teu intuito é outro. Agora, a parte que você perguntou, você quis dizer se já foi legalizado, se existe essa legalização do se já existiu algum cassino alguma vez, porque essa legalização, ela tá vindo de agora, né? A legalização que abarca tudo, a gente tá tentando, salvo engano, desde 1991, quando eu ainda estava quase nascendo. Tá? Então, esse projeto de lei segue no Congresso, com um pouco mais de força, e nele nós temos aí elementos para colocar o cassino, as próprias apostas também estão lá enxertadas, e outros jogos, por exemplo, ali a previsão de cassino físico, virtual. Os cassinos físicos seriam resorts maravilhosos. Igual os Estados Unidos tem. Exato. Lugares, na verdade, essa é uma das exigências de quem vai investir, né? De quem entende do lobby por trás disso. Então, cassinos maravilhosos. Cassinos em embarcação, como naquela série. Vocês já viram Ozark, por exemplo? Então, assim, cassinos de embarcação. Nos cruzeiros também. Exato, assim. Tudo isso, só que aí, no caso, o próprio projeto de lei, ele estabelece de que forma isso teria que acontecer. Então vai ficar X dias ancorado, vai passar em tal lugar. Não posso ter 2 em determinado quantas mil pessoas que vão ter na cidade. Águas internacionais ou não. Tudo isso está mais ou menos delimitado e, claro, demanda. Só que faz 30 anos que está tramitando aí. Você perguntou, talvez alguém perguntou o porquê. A gente entende que é uma resistência social, de baterem de frente com uma ordem social aí no Brasil que é muito, vamos dizer assim, ela tem uma linha mais cristã, uma linha mais, né, porque a minha conservadora nesse aspecto, entendeu? Seria mais uma questão social, uma questão fiscal, uma questão financeira mesmo, né? Eu entendo. Que a gente vê, Paraguai tem, se cruzou a ponte e já tem ali, né, nos hotéis ali e tal, né? Eu entendo que envolve, no mínimo, um lado social mesmo, da resistência e de ninguém até então ter batido o pé para falar, não, a gente precisa regulamentar. Porque quando o teu boom que você falou e o Johan explicou, de 2018 para cá, quando pelo menos colocaram o pezinho aqui, publicidade à torta e à direita, porque lá atrás eu fiz essa referência inclusive pro meu pai. Falei, ó, todo jogo tava brotando mais casa e aposta, 2019 para frente. 2020 então, meio da pandemia ali começou, e depois 21 bombou. De 40 clubes, 39 hoje tem casa de aposta.
entendeu? As séries A e B, né? Do futebol. Então, assim, essa linha a gente entende que ela advém justamente da possibilidade de que aqui, o Johan falou hoje, aqui é considerado, sei lá, terceiro, quarto mercado do mundo de potencial de apostadores, entendeu? Então nós mercado estamos... muito grande. É muito grande. A pergunta que eu faço é qual a última vez que você assistiu um jogo sem pensar em apostar? Não, e a gente vê a dependência dos clubes hoje sobre esses patrocínios, né? Então os patrocínios são massivos em clube de futebol e sem esse patrocínio o clube sofre muito. Então tem essa lógica também de que, veja, é um movimento de mercado que já vem de muitos anos de fora do Brasil. Atingiu o Brasil, movimenta milhões, bilhões. O porquê que a gente vai ficar de fora disso e não vai regulamentar a atividade para realmente receber o que tiver que receber, gerar emprego, gerar faturamento, gerar lucro, gerar as coisas boas, né, disso. Porque vai ter arrecadação tributária que vai ser destinado, e tem destinação para fins sociais, Municípios. os municípios. Então, eu acho que é um movimento que vem na linha da regulamentação, né? Que a gente precisa efetivamente regulamentar, até porque nem tudo nas apostas são só coisas boas, né? A gente tem que se preocupar com o apostador, a gente tem que se preocupar com a integridade no esporte, que eu acho que é um assunto que está muito em voga hoje, operação penalidade máxima no futebol, o UFC também teve algumas coisas assim. Então, o caminho da regulamentação visa dar segurança a todas as partes, né? Isso é muito importante que a gente deixe claro, né? Porque um mercado não regulado é um mercado que abre margem para coisas ruins, né? Coisas erradas. Vocês chegaram a trabalhar em alguma coisa dessa operação aí? Ou Na penalidade máxima, a gente... Como defesa, não, né? A gente tinha até eventual conflito nesse sentido. É o grande problema, né? Porque aí a gente entra no aspecto de até que ponto o atleta está envolvido nessas manipulações, porque a gente tem que deixar claro que as casas de apostas são vítimas de tudo isso, né? Então, quando há uma manipulação de resultado, a gente tem que partir do pressuposto que qualquer esporte, a característica principal de qualquer esporte é a indeterminabilidade do resultado. Você não sabe o que vai acontecer. Sim. Então, quando tem um aspecto de você saber o que vai acontecer, há uma prejudicialidade dessa competitividade. E a casa de aposta, ela funciona, e o lucro dela é nessa Determinabilidade. essa palavra é complicada, do resultado. Então, a partir do momento que não há mais isso, e alguém nesse A imprevisibilidade. meio... Imprevisibilidade. Quando não há mais a imprevisibilidade e alguém no meio disso tá sabendo de alguma coisa, a casa de apostas vai ter que pagar esse prêmio. E aí ela é uma das Sai no vítimas. prejuízo, Sai no na prejuízo. verdade. E tem um ponto, a gente sempre escreveu e atendeu ou prestou consultoria para casas, né? E para clubes também, dependendo, já Sim. aconteceu. E você tem textos escritos, às vezes, falando, a casa de aposta é vítima, a casa de aposta é vítima, a casa de aposta é vítima. Quando você vira, às vezes, o canhão pro outro, você tem que ter um cuidado, né? Como advogado, é uma questão ética mesmo e tal, até pra gente não perder um mercado que é mais próximo da gente, né? Então, basicamente, a casa ela é vítima justamente porque alguém, literalmente, manipulou um resultado Exatamente. que não deixou... Eu não vou dizer em pé de igualdade, porque não tem como você ficar em igualdade com alguém que lucra na tua perda, né? Nesse sentido. Não é 50-50, né? Essa chance de você acertar uma aposta, né? Claro que as casas de apostas ganham muito mais do que perdem. Mas a partir do momento que, digamos assim, ela se torna essa vítima por alguém não deixar que algo seja imprevisível, Exato. né? Que não Alguém seja que tenha o poder de determinável, fazê-lo. que não seja determinável, aí sim, daí transforma ela nessa... Sim. essa vítima, e daí, de fato, ela até poderia, penso eu, apesar que eles não têm sede no Brasil, né? Mas buscar também uma reparação em relação a isso, né? Com certeza. Porque ela também sofreu o dano, né? Sim. E aí a gente também, daí vem uma outra lógica, né? Todo mundo tá colocando os atletas também como os réus massivos de toda essa operação. Aí entra várias discussões sobre esse tema, né? Vocês são atletas, vocês sabem que enfim, a realidade dos atletas do Brasil são muito complicadas, em qualquer modalidade esportiva, né? Então, a gente sempre fala que a integridade do esporte aí, a gente tem que criar um sistema de integridade, passa por vários passos, mas o principal dele é a educação dos atletas, que muitos atletas hoje não têm educação. Então, não adianta também a gente só apontar o canhão para os atletas e eles sofrerem toda esse estigma, né? Como está acontecendo Como está também. acontecendo em várias oportunidades, sendo que a gente também tem que tomar essa certa cautela de que os atletas hoje eles não têm essa assessoria, né? Eles não têm eles às vezes não sabem qual é a repercussão do ato que eles estão cometendo. Então, É só um cartão amarelo, entendeu?
Não é uma repercussão que ele não sabe, que o cara que está oferecendo o dinheiro para ele, às vezes, está lavando o dinheiro de uma organização criminosa de um outro país. Então, era bem Entende? isso que eu ia perguntar, porque eu pensando assim como atleta, cara, isso não pode partir do cara, porque até o cara pensar em bolar isso, né? Tipo, o cara vai pensar assim, porra, eu vou postar em mim. Pô, mas e se eu me fuder, cara? Tipo, o cara, pro cara como atleta, como pessoa pensar nisso, ele vai começar a pensar um monte de coisa que vai fazer, cara, vai dar merda? Sim. Ou não, tipo, pô, eu tenho que ter muita confiança em mim pra dar boa. Vamos usar, por exemplo, a luta como exemplo, né? A luta é importante até porque o UFC mudou um pouquinho. Sim, então, e teve o caso recentemente do James Krause, se não me engano, que foi expulso do UFC por conta disso, que ele tava apostando nos atletas dele, né? No caso, então, tipo, é isso que eu falo, tipo, cara, não parte do atleta, alguém por trás dele vai lá e chega e oferece pro cara, como se fosse um traficante, Um aliciador. assim. Isso, alguém, mas e essas pessoas, quem elas são? Como ele falou, o Tuan falou do... Alguém que é mafioso, no caso, alguém que tá lavando Às dinheiro. vezes não necessariamente ele, mas ele está fazendo essa Pra ponte alguém. para alguém, né? Não tem como Mas afirmar. daí ele oferece isso para um atleta. Isso. Num um cenário aliciador, montado, É um aliciador, existe essa relação. Tô falando aqui do que mais divulgaram, né? Que é a operação pela unidade máxima. Na teoria, esse contato é feito com o jogador ou com alguém próximo a ele, mas geralmente o jogador diretamente. Falando, preciso de um cartão vermelho, preciso de um cartão amarelo, e você vai ganhar X. Entendi. E aí o que tá por trás é que há modalidades de apostas, que daí eles alinham, e falando que aquele cartão amarelo somado a outros que ele já combinou e tal, vai dar uma odd específica que faz com que aquela equipe de criminosos, vamos dizer, vai ganhar, chutando aqui, vai ganhar 1 milhão naquele projeto de aposta. E o jogador ganhou 50 mil. E às vezes pro jogador tomar um cartão amarelo não significa representa e não representa que ele tá manipulando resultados, Sim, né? Pra ele é uma coisa habitual. Ou que ele tá ofendendo a integridade do esporte. Então, por isso que a gente diz, a educação desde base, desde lá de baixo, é a principal maneira da gente coibir isso, né? Então, um sistema de integridade, ele passa por prevenção, educação e repressão. Para aquele que tá educado, que realmente cometeu, tem que ter uma punição exemplar, né? Aí no futebol estão suspendendo alguns, estão retirando do futebol outros. Até que ponto isso é correto é uma outra discussão teórica. Mas assim, o fato é que tem que haver uma repressão também. Né? Para que os outros atletas vejam que aquele ato não vai ser admitido no esporte. Porque quando você fala em esporte, você está em pé de igualdade com o teu, né, numa luta. Né? Com o teu adversário, 50-50, você 50-50. Por isso que a integridade não é também só sobre resultado. Dopagem faz parte da integridade no esporte também. Né? Então, isso é muito importante também. Só que, como eu disse, o canhão não pode ser apontado só para uma. Tampouco para outra. E tampouco para outro. Porque o que está por trás é muito maior, entende? Exato. E aí, note, tudo que a gente está falando aqui, se tivesse uma regulamentação melhor definida, por isso que a gente tanto bate nisso, muitas dessas respostas a gente já teria. Mas isso não existe. Então, algumas coisas já colocaram nessa medida provisória que eu citei no início, né? Estabelecendo, por exemplo, técnicos não podem apostar, quem tiver envolvido na própria operação da casa de aposta não pode. Quem tiver acesso ao sistema, ou possa vir a ter acesso ao sistema lotérico, que colocaram, como o Johan falou, de aposta esportiva aqui, não pode apostar. Agora, como é que vai ser esse controle? Como é que se dá isso na prática? O empresário tem uma preocupação nesse sentido. Como se dá isso na prática, ele não sabe, porque não existe. Não existem os termos ainda. Mas é bom saber que já há um início de preocupação, entende? Porque... Mas desculpa, vai lá. Não, mas nesse sentido, porque é justamente isso, a importância de que entenderam que essa via cinzenta ou via obscura de regulamentação só permite que mais crimes sejam cometidos. E aí isso prejudica a ponta, entendeu? Não aqueles que estão lavando dinheiro lá dentro, e pela especialidade que a gente tem de crimes econômicos, a gente sabe disso, ou que estão fazendo coisas muito piores, sabe Deus, entende? A gente sabe essa preocupação, que é a lavagem de dinheiro, a lavagem de crimes internacionais, né? Dinheiros provenientes de fora. Enfim, essa é uma preocupação. Então, seja para o âmbito dessas questões de integridade, seja para o âmbito do dia a dia, do apostador que está sendo prejudicado por uma casa e não tem como acionar a justiça direito porque ele vai protocolar, daí vai pedir para quem? Você sabe melhor que ninguém. Vai protocolar, vai mandar uma rogatória para onde? Entendeu? Sim. E aí vai demorar 10 anos só para citar os caras. Então, assim, não tem lógica sistêmica. E hoje parece-me
que abriram um pouquinho os olhos. Tanto que tem uma CPI, né? Nesse sentido no Brasil hoje. E até chamaram o Ronaldinho Gaúcho lá. Não, essa é das criptomoedas. Ah, das criptomoedas? Essa é das criptomoedas. Eu achei que Tem um era texto nosso também sobre Nesse caso ali, por exemplo, como é esporte, existe a questão da manipulação através de quem está envolvido no caso, né? Agora vamos colocar lá como, por exemplo, o jogo de azar lá, que seja o caça-níquel lá. Ali pro cara, a casa, ela pode te roubar por um software, daí isso? É aí que tá, outro ponto. Eu ia chegar nisso, só que você perguntou, que assim, quando você tá falando de software, só existe uma coisa para ver se não tá acontecendo uma manipulação, um problema ali. Que é outro software cuidando daquilo, ou seja, uma auditoria. Sim. A gente participou, por exemplo, de questão de sorteios que ia ter uma vez, e você tem que ter um auditor por trás, entendeu? Um auditor. E aí, se não existe uma auditoria regulamentada também, legalizada e autorizada pelo próprio governo federal para trabalhar ali, não tem como reclamar. Não tem como reclamar. Aí nós estamos falando de como funciona o sistema, por exemplo, norte-americano, até onde eu sei, entendeu? Então é assim, porque o cara vai num cassino clandestino, ele ganha 3, 4 vezes eu tô falando fisicamente, o cara vai lá, ganha, vem um rapazinho lá da manutenção, bate um pouquinho, vira uma chave e acabou. Agora no software é programado. Então você não sabe quando vai vir a chave, entendeu? Sim. Então é por isso que precisa regulamentar, por isso tem que estar tudo certinho, bonitinho. O boom disso é gigantesco. Não sei se vocês assistem o YouTube, Twitch. Twitch hoje, qualquer influencer, por exemplo, ele vai estar lá, um influencer ou um embaixador de uma marca, alguma coisa, vai estar lá jogando. O streamer, por exemplo, vai estar jogando lá a madrugada inteira. Geralmente cassino. Inclusive mudaram recentemente da Twitch para proibir. Proibiram isso, né? A propaganda de uma das casas de apostas, bem famosa, que tá em voga que deu problema aí. Nos últimos meses. Aí. Os caras ficam jogando o dia inteiro e todo mundo ali e tal, e vendo, jogando caça-níquel, a gente fala, mas tem várias modalidades, né? Ou jogando blackjack ao vivo, conversando com um cara que às vezes tá na Espanha, na Itália, e é brasileiro, falando português. O cara da mesa, croupier. Né, tá, mas daí tem uma parada que eu não entendo. Por exemplo, assim, beleza. Então vamos dizer que os caras lá fizeram todo um esquema lá dessa organização criminosa, tal. O cara foi lá, foi aliciado, tal, não sei o que. E se aquilo virar, digamos, se aquele cartão amarelo virar lá 1 milha. Cara, não existe nenhum sistema que fala assim, cara... Teve uma galera que apostou 1 milhão aqui do nada. Tem alguma coisa errada. Tem um negócio aqui que tá meio um coaf da vida, assim, não sei nem se seria o coaf. Pedro, me corrija se eu estiver errado. Mas alguma coisa que fale assim, cara... Tá esquisito. Isso aqui, nesse negócio aqui, tá meio doido. Aconteceu isso no esporte que você falou. Hoje a gente tem empresas independentes, tá? Então eu posso estar Sport Radar, US Integrity, que faz parte do UFC, Genius Sports, né? Meu consultor aqui, Genius Sports. São empresas que são exclusivas de monitoramento das apostas em tempo real. Então eles criaram um sistema de inteligência artificial, inclusive a Sport Radar estava na CPI, sendo ouvida ontem, se eu não me engano, explicando justamente como é que funciona. Então eles monitoram mais de 600 casas de apostas ao vivo, eles têm 400 casas de apostas que compartilham dados com eles, e eles têm um organismo de vários parceiros que vão comunicando ao vivo as apostas. E aí eles têm uma equipe de analistas que vão analisando. Pera lá, eu vou lutar contra o Chris. Aí... um pouquinho antes da luta, começa uma aposta gigantesca de que o Chris vai me nocautear no primeiro round. Veja, é alguma coisa que é estranha. Por que aquela movimentação financeira tão grande foi quase no início da luta? Aí isso acende um alerta. O que eles fazem? Eles verificam isso de forma imediata, repassam isso à entidade contratante, ou seja, o UFC, por exemplo, falam, tem alguma coisa estranha nisso aí. E aí, muitas casas de apostas, como o sistema de blindagem, eles cortam essas apostas. Então, essa aposta de nocaute no primeiro round do Chris... Cai. Você não pode mais apostar. Então, é meio que ao vivo. Mas, tipo, que apostou, que não apostou, apostou mais. Mas daí não vale. Eles devolvem teu dinheiro. Entendi. Eles devolvem teu dinheiro e não vale, né? Então, há um sistema de integridade aí, visando evitar a manipulação muito grande dessas empresas. Mas é uma empresa independente. Uma empresa independente. Que é contratada pela organização. O UFC, por exemplo, em 2023, contratou a US Integrity. Então, depois do... Eu esqueci o nome do lutador. Do cara. Miner. Não, o James Krause já era treinador. Verdade. Enfim, teve uma luta, que se eu não me engano foi em outubro de 2022, que teve um nocaute no primeiro round contra um chinês, esqueci o nome dos lutadores,
que teve muitas apostas e a US Integrity já fez um reporte para eles falando, ó, isso aqui tá estranho. E pararam na hora, né? E pararam na hora. Aí em 2023 o UFC fez uma parceria com a empresa, contratou para que fosse monitorado os eventos ao vivo. Tanto que em outubro de 22 também o Dana White determina lá que o homem de negócios lá do UFC, não me foge o nome, emita uma nota de que foi alterado o código de conduta do desportista, né, do lutador, e agora o empresário não pode apostar em qualquer evento do UFC, da qual ele estiver vinculado. Não precisa ser aquele que ele vai lutar naquele dia, né? Sim. Pelo que a gente entende, é tudo mesmo. Todos eles. Todos eles. Eu vi aqui, peguei minha cola, o Derek Miner. Então, teve Era uma o luta lutador. Dele, teve uma luta dele que foi... enfim, vislumbrou-se uma manipulação por parte dele, porque ele perdeu. Ah, ele perdeu. Entendi. Né? Então, e teve uma alteração, como tu falou, no manual do atleta do UFC. Então, acho que foi em janeiro também, 2023, se não me engano. Que é exatamente isso que tu falou. Agora, empresários, técnicos ou o próprio lutador não pode mais apostar nem nele, nem em outros eventos. Né? Então, ele não pode mais apostar, está proibido, como uma maneira de blindar. Né? Os Estados Unidos, na regulamentação das apostas esportivas, é um pouco diferente, porque o Estado regulamenta lá, né? Então, acho que Cada estado é dos 50 estados, se não me engano, 34 regulamentaram, mas aí o UFC colocou na cartilha do manual do atleta que é proibido. Então, quem faz o atleta que faz parte do UFC não pode apostar. Em nada. Nada. Nem se ele quiser postar na NFL lá. Não. Não. em luta. No UFC. No UFC. Ele faz, Ah, ele tá. pratica. É. UFC, tá. exatamente. Pra evitar qualquer tipo De conflito, Eles lavaram né? as mãos e falaram assim, ó, pelo amor de Deus, não dá pra eu ficar me preocupando com isso agora, ainda mais o Dana White, que se preocupou sempre, né, com esse tipo de integridade no UFC, pelo que a gente sabe. E aí tem a questão que eles falam, que os insiders do UFC, tipo insider trading, Sim, assim, sim, né? sim. Então, às vezes, por exemplo, eu vejo que o Chris tá machucado, eu sou um lutador, o Chris é um lutador, eu vejo que ele tá machucado e tal, eu vejo que ele tá lutando ali no esforço. Eu tenho uma informação privilegiada, né? Então eu, como apostador, eu vou lá, e lutador, eu vejo isso e aposto contra o Chris. Então é uma informação que pode levar a uma manipulação. Mesmo que eu não tenha combinado com o Chris que ele vai perder. Né? Então, para evitar esse tipo de discussão, eles proibiram. É que você viu algo que, na verdade, só quem tem, digamos assim, o privilégio, né? O passe de ir lá dar uma olhada no treino do Isso. cara, o aquecimento, alguma coisa. De estar envolvido, poderia né? tá. É, envolvido. aham. Isso. E por que, cara, agora me veio aquela dúvida, a gente faz apostinha, né? Ah, Cris gosta, Cris gosta. Eu tenho medo. Mas pra mim tem dado certo. Ah, então aí, ó, garoto. Coisa boa. Arrasta pra cima. Vem comigo. Por que, cara, tipo, a gente tá lá apostando, por exemplo, vamos colocar lá o futebol americano. Daí deu o intervalo lá, eles fecham a aposta. Então, eu não sei qual que é o funcionamento de cada casa de aposta. A gente não sabe como é que funciona isso. Mas qual que é a ideia de Mas fechar assim? basicamente, assim, existem eventos que vão mudando as odds no decorrer do jogo. Aham. Então, era uma odd no início, aí quando o evento começou, você já viu que tem alguma coisa, aí eles mudam as odds, às vezes eles suspendem mesmo, né? Isso vai depender muito do movimento do mercado ali, de quem tá passando a informação para eles das odds. Entendi. É um De funcionamento qual casa interno também, de cada né? aposta, né? Em qual casa também, né? Sim. Exatamente. Hoje Porque tem muito tem site. isso também, daí às vezes o cara, tipo, aposta tá dando, a gente faz lá, sei lá, aposta múltipla lá que diz, né? Tá tendo 3, 4 jogos seguidos. Aí você faz a aposta lá e tal, e de repente vai começando a dar certo, né? Sim. Aí de repente Você fala, começa a- "Caraca, caralho, esse troço aqui tá dando bom. Se eu investir E aí- 10, vou levar 150. Misericórdia. Aí o cara, tipo, eles pegam e daí eles te oferecem um dinheiro pra você cancelar pra a você aposta, parar. né? Aham. É sistema interno da casa de apostas, né? Eles vêm... Daí se você abrir os termos e condições, vai ver que tá lá escrito. Que ninguém lê, né? Os termos e condições, os avisos lá. E as Letra apostas miúda. abrem margem para muito tipo de aposta, né? É o que a gente chama de props bets, né? Então você pode apostar em qualquer coisa. Né? Pode criar Você também, Você tudo, pode, né? Cara, é eu estava impressionante. voltando ano passado, acho. Foi ano passado, quando o Atlético perdeu pro Flamengo na Libertadores. Tava voltando Grande de São time. Paulo, acho que era, lembra? Tava voltando de São Paulo, não, foi terrível. Eu tava voltando de São Paulo um ou 2 dias antes, na semana lá. Daí tava escrito: Gabigol jogará com o cabelo amarelo ou não? Tipo, pintado ou não? Os caras apostaram Odd. nisso. Entrará um cachorro na partida, invadindo o campo? Pode. Eu fiz um print e postei ainda. Caralho. Ou seja, chegou um momento que as coisas estrondaram, foram para além de tudo que a gente já imaginou, né? E aí tem o que é um outro debate importante a partir do que o Johan falou. Pense nas manipulações, por exemplo. Muita gente acha, é importante dizer, que se você cortar a possibilidade de apostar, por exemplo, num cartão amarelo, ou numa falta, ou no escanteio, falando de futebol, traga isso pro UFC aí numa medida.
você vai então inviabilizar as manipulações. Ah, não, é porque é muito mais fácil chegar num atleta do time tal do que chegar no time inteiro para eles perderem o jogo. É verdade. Sim. Só que muita gente também não sabe que essa experiência já foi seguida por outros países e não deu certo. Por quê? Porque quando você não pode apostar no amarelo, que é muito fácil, muito mais fácil de ganhar dinheiro, no site regular e regulamentado, você vai apostar no site ilícito. E aí você vai começar a fomentar o mercado negro das apostas esportivas, que é de lavagem de dinheiro. Sim. Ou seja, essa ideia que se tem, a CPI aborda muito isso, a CPI que a gente está falando, a CPI do FUT, CPI FUT, das apostas esportivas e manipulações de resultados, que foi gerada com base no Ministério Público do Goiás, que fez toda a estrutura de investigação da Operação Penalidade Máxima. Então, assim, tanto que eles foram ouvidos e tal. E aí, ali, uma das linhas dos deputados, que muitas vezes não entendem o que estão falando, não, vamos acabar com isso aí, vamos acabar com os cartão amarelo, cartão vermelho, cartões vermelhos. Mas isso não vai repercutir na prática, porque você vai apostar no cartão amarelo igual, só que numa casa que aceita, entendeu? Que permita. E foi feito um levantamento de que essas apostas em cartão amarelo e tudo mais é uma pequena porcentagem das apostas. Então o valor é mínimo. Né? Então não valeria a pena tirar essa possibilidade dos apostadores apostarem nesses eventos, porque a porcentagem é mínima. Então... eu acho que uma forma de tentar, em tese, chegar ao time inteiro seria aquela questão do cara fazer uma aposta e meter aquela mala branca lá, mala preta lá, aqueles negócios lá. A gente sempre debate isso. Que tinha, né? Porque eu agora não lembro se isso era legal ou ilegal. Agora não eles lembro falavam se que era antiético, né? Mas não era ilegal. Se eu quisesse ir lá, falar, cara, seguinte, 50 mil aqui pra perder. Pra cada um. Tá aqui, ó. Tá aqui. Pra perder a mala preta Pra perder né? Ah, tá. Isso era ilegal. A discussão que existe é se você podia fazer isso pro teu time não cair e mandar pro time ganhar, né? E aí é uma questão... Por exemplo, se você abrir o código de ética da FIFA ou da CBF, você vai ver lá que tem umas regras que você pode interpretar a ponto de falar que não pode. Mas é muito mais ético, administrativo, do que você falar, não, isso aí é crime, ou é uma violação, uma manipulação de resultado, porque na verdade você está fomentando que o cara ganhe, né? O cara tem um desempenho bom, né? Que o clube, faça no caso, trabalho, o time ganhe, né? No caso, no que você falou aí. Sim. Então é delicado, né? Mas são vários os debates que vão surgindo, assim, porque é um mercado, porque para quem já esteve perto, tanto de operador, quanto né, dos donos mesmo, né, das casas, ou quem vai num evento desse sentido, feiras, é um mercado, assim, que é de outro mundo, cara. É um mercado muito grande. É muito grande, mas, assim, é muito diferente, não é o que a gente vê no dia a dia. É um cassinão enorme. E existe um peso, no caso do futebol, assim, para ser um peso, que eu digo, de crime, assim, de medida para ser tomado quando é um atleta e quando é o árbitro que manipula a jogada, ou a mesma coisa? Isso não manipula o resultado? Quando manipula o resultado. Não, na verdade... A contravenção ou o crime, né, em tese é o mesmo, então não mudaria pelo ator. O fato é que, com a evolução do mercado, a gente viu também uma evolução até de discussão doutrinária e jurídica sobre o tema, né? Então, por exemplo, um contrato com um atleta que antes era, sei lá, 4 páginas com o clube, hoje é um contrato de 50 páginas. Né? Então você vê que há uma preocupação em colocar algumas coisas que são proibidas, algumas coisas que são permitidas, usar a imagem do atleta para que volte o dinheiro para ele. Então, a gente vê uma evolução de discussão sobre o tema, né? O fato é que, se for um árbitro ou se for um juiz, um árbitro ou se for um atleta que está manipulando o resultado, do ponto de vista jurídico... Criminal, pensando no criminal, você vai ter que estabelecer que se o cara tiver o poder de manipular, ele tiver condição de fazê-lo, ele vai poder estar se enquadrando. Que é uma coisa que a gente discute, por exemplo. O atleta, no tipo penal, uma questão mais técnica, quando ele toma um cartão amarelo, ele está manipulando o resultado de uma competição, aí é um debate técnico, jurídico. Por exemplo, será que os atletas que caíram na operação penalidade máxima, quando tomam um vermelho, eles mudaram o resultado daquela competição? Ou eles simplesmente prejudicaram o time dele, foram antiéticos e tudo mais? Aí é outro debate, entende? Então, assim, várias coisas vão surgindo. Por quê? Porque não havia, vou falar assim, não havia uma preocupação tão grande pelo país em entender esse cenário. Porque quando a gente deu palestra, por exemplo, eu e o Pedro demos palestra, por exemplo, na Assembleia. Muita gente nunca ouviu falar sobre várias coisas no estado do Paraná. Então, no município, a gente também tem muito alinhamento com alguns vereadores. Muita gente nunca ouviu falar sobre essa diferença que a gente está explicando aqui em pouco tempo. E então, se eles nem ouviram falar, como é que eles vão mudar
esse cenário. Então, o papel do Congresso, o papel também nosso aqui é fomentar esse debate, essa discussão, essa preocupação em melhora do esporte, de um lado, para as operadoras, claro, do outro, bem como para quem joga também, que às vezes está desamparado. Hoje não tem ninguém preso nessa operação, ou teve... Eu não sei se está preso ainda, não lembro agora. Não lembro se saiu, mas ele já foi preso o aliciador, né, foi pessoal? preso. Então, esse também vamos ver agora uma questão que, dentro da regulamentação, existe alguma coisa que proteja? Teve um atleta que o cara também pode receber uma ameaça, né? O cara pode chegar lá, o cara fala assim, ó, cara, seguinte, se você não perder o jogo, eu vou, sei lá, matar tua esposa, não sei, alguma coisa assim, né? Então, isso é uma coisa que a gente vem tentando incutir, principalmente na cabeça dos clubes, por exemplo. Né? Numa criação de um sistema de integridade, um canal de denúncia. Sim. Né? Então, um atleta que está para ser aliciado, ou foi aliciado, ou recebeu uma ameaça, possa chegar para as autoridades de alguma maneira, mesmo que seja de forma anônima, fale, ó, eu recebi essa proposta. Então, criar também ao atleta uma maneira de que... Se proteger, né? Se proteger. Claro, porque ele não vai chegar para o amigo dele falando porque ele tá preocupado, porque o cara já ameaçou ele. Falou, se você falar, eu conheço onde você mora, entendeu? Então, aí você cria um problema que só aumenta, porque o cara vai fazer aquele negócio, como aconteceu, não vou citar nome, aconteceu, né? Então, esse canal de denúncias, ele já é, por exemplo, utilizado pela La Liga na Espanha, com sucesso, pelo que a gente sabe. Então, que é justamente você criar as autoridades, tem que estar interligado, Ministério Público, delegacia, o clube, né? Eventualmente as federações ou confederações, no caso de uma CBF. O que ela fez, por exemplo? O que a CBF fez quando aconteceu isso? Emitiu uma nota depois de um tempão. Então, assim, qual o papel que as empresas, que os clubes, ou seja, todo mundo envolvido tem nessa questão? Porque nós não estamos falando só de apostas mais, estamos falando de tudo que é tipo de pessoas, possibilidade de manipulação, de pessoas envolvidas. E aí eu acho que isso serve também para separar o joio do trigo, né? Então, aquele atleta que realmente manipulou do atleta que não, né? Exato, porque aconteceu, bem lembrado, aconteceu da gente conversar com algumas pessoas envolvidas e tal, e falar, pessoal, não, mas eu recebi, tal pessoa recebeu a proposta, mas nunca fez nada, não avançou. Só que ele ficou quieto e foi investigado por isso, entendeu? Porque ele não falou pra ninguém. Ele porque não tem pra quem eu falar. Vou falar pra quem? Eu vou falar pro presidente do clube? O cara guardou pra ele. Entendeu? Guardou pra ele. Talvez tenha falado com a mulher dele. Mas ele não adiantou nada. Mas não tem um caminho, não tem um procedimento a ser seguido. Então as autoridades têm, a gente tem debatido isso com algumas pessoas nesse sentido, porque tem que melhorar. Tem que melhorar. Isso, quando for regulamentado, isso vai se tornar um crime federal ou não? Não. O quê? A questão de burlar o sistema do jogo, de manipular. Não, o crime já existe, por exemplo. Ele foi endossado agora, em meados desse ano, inclusive pelo sistema novo, né? Que tem antes era um outro código, agora tem o sistema, como é que é? Nacional. Lei Geral do Esporte, né? Que também traz dentro do sistema ali de regramentos a parte criminal e meio que manteve a linha do crime que já existia. Então vai seguir a mesma situação. Ela vai se tornar federal se você tiver problemas interestaduais. Talvez você consiga ali ou um crime de organização criminosa, lavagem que vincule outros países. Aí o crime passará a ser federal, mas aquele crime específico, é uma discussão que a gente teve de competência, inclusive, sobre isso. Mas aquele crime específico, por exemplo, vai continuar lá em Goiás. Mas o tipo penal é o quê? Manipular? Tem vários. Tem o da... Quais são os verbos? Quais são os tinha verbos? o da Não, eu digo assim, existiam alguns tipos penais, né? O da fraude e o da corrupção desportiva. Do ativo e passivo, vamos dizer assim. Aquele que oferece e que recebe. Hoje, eles simplesmente trouxeram de um dos códigos para a Lei Geral do Esporte, porque ela prevê, é um avanço até, ela prevê várias diretrizes da Lei Geral do Esporte, desde questões de melhorar o sistema esportivo no país mesmo, até a parte de integridade, e ali transportou o artigo do tipo penal para a Lei Geral do Esporte, né? Até o Pedro fez um artigo nesse sentido esses tempos, e falando exatamente isso. Então, assim, a ideia é que a regulamentação passe a tratar de tudo. Só que quanto tempo isso não vai demorar? Essa é a nossa preocupação. Quanto tempo? Quantas pessoas não vão apostar numa casa que elas não entendem, não sabem que é uma casa que não é séria? Essas bets que patrocinam clubes são sérias, entendeu? A maioria delas, pelo que a gente sabe. Se fala, né? Se fala em mais de 5 mil bets hoje todo no Brasil.
E quando se trata de um vício do cara, isso é tratado como doença daí também? Ou? Aí entra o tema da ludopatia. Tá? Como que é o nome? Ludopatia. Ludopatia. O Tua, inclusive, é especialista nesse assunto. Não, eu fui Olha pesquisar. pro Cris, você acha que ele é um ludopata? Como é que tá? O que acontece é o seguinte. O que você sente desse? O que você O sente? que acontece é o seguinte, eu tenho uma amiga psicóloga, e aí eu falava assim, pensava lá atrás, pô, mas eu tô vendo que todo mundo, depois do boom, antes eu não percebia isso, mas depois do boom, de uns 3 anos pra cá, nos grupos de WhatsApp, eu, por exemplo, faço parte de um grupo do Atlético. Cara, não tem um cara lá, praticamente, que não joga, que não aposta. E eu comecei a ver o cara falando, cara, estou preocupado. Não paro de apostar, entendeu? Não paro disso, não paro. E você começa a ver amigos que não veem mais o jogo sem apostar. Não assistem um basquete, uma NBA sem apostar, porque começaram a ganhar dinheiro. O problema é eu fui tentar entender, porque é uma questão muito mais de psicológico do que jurídico. O jurídico é a repercussão de uma tentativa de melhora disso. Mas assim, fui tentar entender um pouquinho como funcionam os critérios fora do país para você tentar melhorar uma dependência, né? Porque, como diz o... Como é que é o Magomedov? Como é que fala? Nurmagomedov. Eu tenho um vídeo dele falando que uma casa de apostas é pior do que não uma casa de apostas. Apostar pro apostador é pior do que beber e usar drogas, porque vicia mais. Só que isso não é uma verdade se você tiver critérios de como fazê-lo dentro das casas de apostas, um sistema de preocupação por parte do governo, né? Devidamente alimentado. Não essa coisa, eu tenho a lei lá, mas devidamente regrado. Colocando, por exemplo, como eu falei com uma psicóloga, amiga minha que eu tinha comentado, que é especialista em compulsões, então ela foi estudar também os jogos e tal, e a gente troca essa ideia às vezes que é, pô, como é que você age quando você tem um cara dentro da tua casa que você sabe que ganha 1.000 e tá gastando 500 em aposta, ou mais do que ganha. Sim. E aí hoje existem algumas possibilidades, mas mais teóricas do que práticas. Por exemplo, o cara declarou quando ele foi acessar a casa de aposta, ele vai se inscrever. Um exemplo que existe ele coloque lá o limite que ele vai poder gastar, ou coloque a renda que ele ofere. Ele vai colocar, digamos, 5, 10. Então, a própria casa, se tiver... Claro, as de fora, as mais estruturadas já fazem isso de alguma forma. Mas quando vier para o Brasil, sediado no Brasil, devidamente regulamentado, a ideia é que o sistema jurídico também traga esses regramentos para... Pô, o cara ganhou 5, então quando atinge X% do salário dele, um cara que consegue declarar lá isso, ele é estopado de qualquer casa, entendeu? Para de jogar. Então, quando ele se pega jogando, por exemplo... por vários dias seguidos, várias horas no mesmo dia. Ou ultrapassa isso quando existem reclamações, por exemplo, de familiares, né, numa plataforma, porque vê ele lá o dia inteiro, e aí você consegue, de alguma forma, sistematizar que o cara vá para um link específico, que lá ele já agenda uma consulta para conversar com alguém. Eu sei que parece muito etéreo, muito aberto, mas pro cara é importante, entendeu? A gente fala, não, mas isso não adianta. Mas você já conversou com um compulsivo ou um viciado? Porque eu não gosto da palavra viciado, mas com o cara que é compulsivo em alguma coisa. Quando ele ouve de alguém, numa terapia ou de alguém, ele ajuda muito. Então, às vezes, é isso que segura um pouco o gatilho do cara. O gatilho do cara. Eu acho que quando se trata de uma compulsão, as pessoas às vezes não têm a noção daquilo que está acontecendo, né? Sim. Então, essa estopagem, você estopar o cara que está apostando muito, ou já ultrapassou o salário do cara. Não, você pode excluir o cara. Você pode excluir o cara. Então, existe um sistema de autoexclusão, né? O cadastro vai chegar lá, não, esse cara aqui jogou era. demais. Exato. Aí fala, mas ele vai jogar na outra casa, mas deu problema da outra casa, entendeu? Sim. Então, assim... Aí um sistema intercomunicado entre casas. Exato, né? que a gente fala uma lista laranja, ali, uma lista de alerta, entendeu? Que esse cara não pode mais. E aí, nas casas de fora, você já tem um canal de comunicação, sempre tem lá no final do site, falha aqui com a psicóloga tal, se você está com algum problema, que você se identifica, ligue, sabe? Então, como se fosse uma prevenção ao suicídio, mas uma prevenção ao jogo compulsivo, né? Que é o que a gente vê bastante nos Estados Unidos, eles fazem lá toda aquela propaganda
aposta, tal, não sei o que, lá, e daí no final tem, cara, se você tem problemas com apostas, tal, não sei o que, ligue para não sei o que, xixi, lá, geralmente... É mais ou menos o que acontece com o cigarro aqui no Brasil, né? Que você tem ali um aviso, você vai fumar, mas atrás da carteira tem. Então, colocar algumas coisas para dar essa consciência ao apostador que às vezes não tem a consciência que tá numa compulsão. E outra, exato, você falou, e a consciência de que ele precisa entender o quanto, ele não precisa parar de apostar. Ele precisa entender o quanto ele pode apostar. Um limite, e quando aquilo passa a ser uma compulsão. Porque essa é a dificuldade, você entender quando você tem um problema. Os outros geralmente vão perceber o problema. E essas pessoas têm que ter um auxílio, têm que ajudar. Numa conversa que tivemos até com uma pessoa do Legislativo aqui de Curitiba, a gente falou sobre isso também, recente, um mês e pouco, falando justamente dessa coisa, que se... o governo federal instituir, como a gente pensa, uma regulamentação mais adequada, uma forma do município também participar disso. Fora os incentivos para o esporte, para isso, para aquilo, que daí tem as suas competências estaduais, municipais. Uma delas é você. O município é o mais próximo do cara que tem um problema. Entendeu? Então, o cara tem que ter acesso lá dentro do sistema do município de saúde de alguém que ajude nisso também, como fazem para droga, como fazem algumas assistências nesse sentido. Precária, a gente sabe. Mas aí é uma questão de execução, né? Eu estou falando aqui como um advogado que entende do setor. Então é bem importante. Já li muita coisa falando que você simplesmente colocar na tela do cara, suma daqui, saia daqui, porque você está gastando. Às vezes isso afeta mais a pessoa. Então é por isso que tem que ter um estudo por parte de psicólogos, de advogados, de pessoas que entendem bem, para ver como fazer isso. Por isso que a gente dá graças a Deus que veio a medida provisória e um dos tópicos, ainda que muito pequeno, falou que tem que cuidar do ludopata. E aí a regulamentação vem na sequência. Nesse ponto, eu acho que é importante a gente dizer que o Brasil é um dos últimos países a regulamentar a atividade. Então o Brasil consegue ver tudo que passou nos outros países, e não fazer igual. Extrair o de melhor e colocar aqui. E já fez o contrário na hora de regulamentar, né? Porque já cobrou um monte do tributo dos caras. Exatamente. Então esse movimento de você verificar aquilo que deu certo, as experiências boas, os estudos, porque fora os estudos estão muito avançados, muito mais avançados do que aqui. Então você verificar isso e colocar uma boa regulamentação vai servir justamente para você evitar o problema. Essa mensagem é tipo aquela da Netflix, assim, fala, você tem certeza que você quer continuar vendo? Você já está assistindo há 23 horas. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Pare de assistir. Chega! Miserável. Porque o cara quando joga, ele vai perdendo, ele quer recuperar o dinheiro. E quando ganha, quer continuar ganhando. Então. Pô, e é uma frustração miserável, né, cara? Não, mas você falou que não jogava, agora você tá falando agora. Eu não jogo hoje, eu já apostei. Oi, meu nome é Pedro, eu estou há tantos dias sem jogar. Eu já apostei há tempo, não, eu parei. Eu pessoalmente, eu vivi um pouco desse boom lá em 2020, eu acho. Pandemia, né? Bem na pandemia, lá tal, graças ao garotinho aqui. Cara, pra você ter noção, eu quando morava... Mas você ganhou dinheiro. Eu quando morava nos Estados Unidos, cara, eu assim... Estados Unidos tem 300 mil esportes diferentes. Sim. E dá pra você apostar em 3.500 esportes. Eu já vi até dardos. Ao mesmo tempo. Até dardos. Cara, e eu gostava de futebol americano, assim, mas, cara, eu comecei a ver todos os jogos. Eu começava a ver, assim, tudo. Pra quê? Pra apostar? Pra apostar. Eu e fazer esse negócio e tal. E a maior... Tipo, eu, na verdade, assim, o que me pegou na aposta mesmo foi... Acho que até... Eu tinha te contado pra vocês. Acho que foi a segunda vez que eu fui apostar. E eu não tinha entendido ainda como funcionava ali o aplicativo no celular e tal, tudo. Eu sem querer, cara... E foi sem querer mesmo, porque eu não tava entendendo se aquilo era o que eu queria apostar. Se era o que era pra apostar, se era odd, se não era, tal. Eu postei R$100, cara. Que ia dar 2-0, final da Copa da Espanha, cara, Real Madrid e acho que era Zaragoza. Eu sabia que era Zaragoza porque o negócio não era nem Barcelona. Era Zaragoza. Que era dar 2-0 e tal. E, cara, ia voltar, tipo, se fosse isso, ia voltar R$560. Porque eu apostei que ia dar 2-0, que não sei o que, todo aquele esqueminha e tal. Cara, apostei e falei, puta, que cagada, cara. Nossa, nem sabia que isso ia acontecer. Cara, esqueci que ia ter o jogo, não vi o jogo, não vi nada ainda, não tava nessa pegada tal. Quando eu fui ver lá,
pá, 560. Cara, acertei na mosca, 2-0 pro Real Madrid. Falei, nossa, isso aqui é muito fácil. Vou fazer de novo. Nossa, é agora. Tá, já saquei a grana, né? Pra falar, pô, eu não vou continuar apostando esse dinheiro. Daí agora eu só vou apostar R$1 e fazer uma múltipla de 10. Entendeu? Porque daí, mas é que você tem a visão, né? O problema é o pessoal você vai postar os 500 de novo. Mas então, daí o que foi, cara? Eu comecei a ficar muito frustrado porque daí eu comecei a perder muito. Porque daí eu simplesmente comecei a ir na louca. E eu, sinceramente, acho que é uma coisa que o Chris faz bem. Ele gosta. Tipo, ele vê o esporte, ele entende, ele já sabe que tá o time. É que nem é tipo cartola, assim, quando você vai fazer o teu time, entendeu? Cara, esse cara, querendo ou não, é uma forma de aposta. Porque você fala assim, cara, eu tô botando esse atacante porque ele é um pouco mais barato, mas eu sei que se ele fizer tal, não sei o que. Não, o Cartola é considerado um fantasy game. Não, mas eu digo assim, por quê? Porque você tem que aí... Né? Aí tem gente que discute mesmo isso, mas é difícil. Mas que é o seguinte... A sensação, você diz, né? Uhum. Mas por que o Cartola hoje pode, não tem todo esse debate? Porque o Fantasy Sports, o Fantasy Game aqui, ele é colocado como uma você para saber que o Vitor Roque, por exemplo, do Atlético vai fazer o gol, você vai apostar. Você não sabe se vai fazer o gol. Agora, a questão do desempenho dele, a questão de como, daquelas que o Fantasy tem, né? Sim. Amarelo, é uma questão de você pontos, é uma questão de você entender no futebol que o Vitor Roque é um cara diferenciado e portanto você escala no teu time. Analisar o jogo. Você analisa o jogo. Então é entendido que isso é uma habilidade que você tem de entender quem é quem e tal. Então por hora, pelo menos, o Fantasy é tratado como um jogo normal. Nos estudos dos Estados Unidos sobre o Fantasy Game, né, eles comparam com a bolsa de valores. Então eles falam, da mesma forma como você aposta em algumas ações, uma sentença, né? Também. Sim. Mas assim, da mesma forma como você aposta em algumas ações, porque você conhece os fundamentos daquela ação, você aposta ali nos atletas que estão disponíveis no Cartola, por exemplo. Sim. Né? Aposta. Não é uma aposta, mas assim, você escolhe aqueles atletas. Sim. Né? Até porque não ganha sempre dinheiro, né? A forma de remuneração é diferente também numa aposta esportiva. Mas essa questão, daí quem gosta muito de aposta esportiva acaba querendo colocar uma lógica na sorte. Né? Então, eu fiz alguns estudos aqui, né? Não, eu fiquei frustrado e eu larguei. Em 2020 eu larguei. Você gosta desse livro, tá tudo certo. Você aposta toda semana, por exemplo. Cara, não, eu aposto no futebol americano e no basquete, né? Mas eu costumo ver primeiro ali a metade da primeira temporada, até ver como os times vão sair, daí eu começo a fazer uma análise. Mas não é algo assim, toda semana. Não. Eu, cara, tem horas que eu começo a ver que começa a dar muito ruim o jogo, aí eu falo, cara, vou deixar pra apostar mais lá na frente. Sim. E aí eu começo a ver que o time começa a sair bem, eu começo a apostar, ele começa a dar certo, entendeu? É que você consegue fazer uma análise fria do passado, né? Mas, cara, então, é assistir todos os jogos, ver exato. como é que os caras vão se desempenhar e tal, pra poder... Por isso que existe uma tese de que a aposta esportiva não é jogo de azar e sim jogo de habilidade. Sim. Mas assim, aí entra naquilo que eu falei. É uma lógica de você querer colocar lógica na sorte. Né? O que é imprevisível. Terceirizar a desculpa daí, né? É que eu acho que você não tem como ser habilidoso em algo que não depende de você, nesse sentido. Exato. Que nem o poker que você falou, né? Bom, o jogo é um jogo de habilidade, não é de aposta, é de habilidade. Do cara. Então é aquela habilidade do poker face. Assim, cara, ó o Lena aqui. Sim. Exato. Vai comprar ou não vai, querido? Até porque tem um estudo que as maiores mãos você não mostra a carta. Sim, né? entendeu? Ou se não, só de sacanagem, cara, você foi lá, tipo, deu um all-in, o cara, deu um fold ali, não foi, você só joga aquele 3 e 4 que você tinha só pra jogar na cara do cara assim, ó. Aí, ó, idiotão, Exatamente você caiu isso. no meu poker face. Então. E nesse sentido, eu até penso, por exemplo, na luta, né? Quando a gente vai falar, eu pensava em aposta, porque daí eu comecei a apostar múltiplos nas lutas do UFC. Então dava pra você fazer o múltiplo no sentido das 12 lutas. Sim. Então você botava assim, ó, nessa luta, sei lá, o Johan e Tuan vai ganhar o Tuan, no Pedro e Cris vai ganhar o Cris. Não sei o que. Daí você podia ir fazendo isso e ia vindo as múltiplas. Cara, teve uma vez que eu acertei um card inteiro. Só que eu apostei R$2. Só que daí veio, sei lá, 50, assim, um negócio assim. Daí você fala, cara, acho que eu tô entendendo esse negócio. Só que daí... 10 vai dar mais. Só que daí é uma droga, cara, porque o MMA, ele tem uma variável... gigantesca. Que é uma variável desgraçada que, por exemplo, eu acho que no futebol não tem. Só tem 2 caras, né? E não só isso, cara, mas é literalmente independente do que seja. É muito 50-50. Porque, eu acho principalmente nos pesos pesados... Nossa, Que, cara, o cara pode ser horrível, mano, mas se entra uma mão, se acertar velho... uma...
é nocaute. Não, e Não, não tem só isso queixo também. que aguente. Que você pode perceber que existe a variável, inclusive, da regra, né? Que às vezes ali, tipo, vamos supor lá, dentro da regra lá, se o cara tomar uma cabeçada no primeiro round, ou no segundo round, na questão da regra, você já teve um primeiro round e um segundo round, já somou as papeletas e tal, o resultado vai para algum dos dois. O árbitro vai ter que parar a luta. Sim. Não foi por nocaute, não foi por finalização, Sim. enfim. A variável é muito maior. Ou às vezes dá um no contest Sim. e o cara tava ganhando, que você tava apostando, aham. e daí você fala assim, desgraçado, tava aqui, e o cara foi lá e deu 3 chutes no saco. eu apostei uma vez que deu no contest. Eles devolveram o dinheiro daí. No MMA tem essa. Porque eu acho que no contest ele é tipo, cara, é muito improvável de acontecer. Sim. Aí, tipo, você apostei no resultado lá e tal, e deu no contest e os caras devolveram o dinheiro. É, e daí mas cara, eu desisti, não aposto. Não aposta, tudo certo, legal quem aposta. Mas, cara, não Mas dá. não tem nenhum problema de alguma casa de aposta que Não, patrocinar com certeza. aqui, né? Patrocina aí. Inclusive, se vocês quiserem A dar uns gente fala cupomzinhos os pra odds. nós. A óbvio. gente fala os odds aqui em primeira mão, começamos a fazer o programa ao vivo. Pô, com Mas, ó, certeza. uma coisa que vocês estão tocando que é a parte do patrocínio, por exemplo. É importante até para os atletas, né, que assistem e tal. O próprio UFC, né? Naquela medida que tomou, ele falou, ó, vocês não podem apostar, mas vocês podem ser patrocinados. E podem ser embaixadores, podem andar com uma camiseta, uma casa de Sim, aposta. carregar o nome. Até porque o próprio UFC também recebe, que a gente sabe, Claro, aportes, né? sim, de casa de claro, aposta. claro. Então, assim, Não, tem para uma propaganda explícita dos caras. no intervalo. então, Tipo, não Um tem QR como. Code que sobe na então, tela. Então, assim, é importante saber porque no Brasil a tendência é que isso, por exemplo, hoje está muito em voga no futebol. Mas eu que sou um fã, por exemplo, do rap, tudo mais hoje, tem batalhas de rima patrocinadas por grandes casas de aposta do Brasil, que estão no Brasil, né, operando, De vamos dizer, brasileiro, né? de brasileiros. Tem aposta no rap, bro? Não, é na Batalha eu digo da assim, Aldeia. Não, eu digo que Eles não. patrocinam o evento. Eles patrocinam os entendi. eventos. Por exemplo, o X1 lá, que eu nem conhecia, do Nordeste, você teve lá no Nordeste. X1, O X1, sabe? Você viu? Não. O X1 é um goleiro e um jogador. Do outro lado, um jogador e um goleiro. Um contra um. Se driblando e fazendo gol. Quem ganhar, casa de aposta lá, tá lá patrocinando. Gigante o evento. Evento gigantesco. Casimiro, tá em tudo. Casé TV e tudo assim. Então, pra você ver o nível dos patrocínios. Então, tá lá. Então, assim, a tendência é que isso, em um determinado momento, continue aportando o futebol, que é o maior esporte. Mas, num determinado momento, vai ser... Quando eles vierem para cá, eles vão entender que eu me consolidei. E isso vai para outro esporte. Então, é importante que o esportista em geral saiba, o atleta, o lutador, outros atletas, que as casas, elas vão... Não vou dizer precisar, né? Porque são financeiras, mas elas vão optar também por aparentemente, pelo que a gente sente assim, por ir para outros esportes, outros caminhos que às vezes não estão sendo observados ainda. E não só isso também, mas também em relação aos eventos menores, né? Porque, tipo, Menores. cara, vamos supor lá que tem aqui inúmeros eventos transmitidos que tem de luta, nem todos eles são tão grandes, né? Uns são maiores, outros são menores. Mas existem vários lutadores e várias lutas boas. Inclusive, o cara pode abrir lá para naquele determinado evento e também fazer uma aposta naquele evento, né? Pro próprio lutador. Isso eu não né? sei como é que... A gente até conversou um dia por cima, como é que funciona hoje aqui no Brasil, por exemplo. Existe esse cadastramento Porque quem opera hoje a luta no Brasil? Quem que cuida de tudo? Quem que é a CBF da luta? Cara, é que na verdade... Que acabe, né? Depende do evento. É, né? depende do Aham, evento. Se for MMA, acabe. Mas tem regras de conduta, por exemplo, que o atleta tem que ter? Tem. Regra? Porque seria aí o caso de quando uma regulamentação acontecer, colocarem dentro desses códigos como que vai funcionar até a questão das apostas, Aí patrocínios, sim, entendeu? É com o Cris. Não. Entendeu? Existe dentro da CAB esse mesmo sentimento, mas tipo que nem agora teve o FMS, né? Que tinha lá, subia na tela um QR Code para aposta. Que tinha uma empresa apostando, patrocinando lá. Aham. Mas dentro do MMA, você vê com muita dificuldade assim, isso acontecendo de ter manipulação justamente aqui dentro, porque, cara, tipo, eu acho que vai muito pela questão social, assim, por exemplo, a maioria dos atletas, eles buscam o verdinho no Sherdog que a gente chama, né? O cara que é o lanche, que a gente chama, que ele vende a luta,
ele vende já combinado com o cara. Ele já fala assim, cara, ó, o cara chega lá e fala assim, ó, o fulano ali tá precisando aumentar o share dog dele lá e ele vai lutar com você, tá? Você quer que eu perca por nocaute, por finalização e tal? Aí o cara fala, não, mas eu vou te cobrar R$5.000 pra perder. É um negócio direto com o cara, assim, não existe tipo uma aposta lá e tal, né? Até porque o cara, ele galga, chega lá no UFC, ele galga lá, chega lá fora. Então, dentro do MMA é meio difícil isso acontecer, assim, sabe? Mas até pra fins de patrocínio, né? Isso, exatamente. Se o atleta pode ou não, por exemplo, usar a camiseta. Apostar, isso eles liberam, né? Mas a questão de manipulação já é bem difícil de acontecer. Eu acho que a TFO entra muito nisso, né? No sentido de orientar os atletas a respeito disso, até na busca do patrocínio, porque esse movimento de mercado dos patrocinadores virem ao Brasil, as casas de apostas virem ao Brasil, colocarem o pé aqui, estabelecerem aqui e verificarem outros mercados fora do futebol, o atleta que vai conseguir o patrocínio é aquele que é efetivamente bem assessorado, que tem uma postura, se destacando. que tem uma postura, porque, querendo ou não, a credibilidade dele é que vai vender a marca da casa de aposta. Acho que é tanto que é por isso que não existe muita procura pro evento de luta, né? Porque ainda falta essa entrada, essa porta de entrada para poder achar esse meio de fixar, né? O que a gente mais busca passar para os atletas como um todo, assim, é justamente poder saber, cara, primeiro, eu acho que de tudo, se comunicar. Eu acho que essa é a questão primordial que a gente tem que ter. Tanto que eu sempre brincava com meu irmão, que eu falo assim, cara, a gente precisa ensinar os jogadores a parar de falar, com certeza aí, né, pô, tamo aí, vamos levantar a cabeça, conseguir os 3 pontos, esse negócio assim e tal, tudo. E por exemplo, o da luta, o que me irrita muito, é que tem duas vertentes. O cara que ganha, ele geralmente fala assim, cara, graças a Deus, foi muita luta, muito treino, tal, não sei o que, saímos na porrada, saí campeão, e é isso mesmo, é poucas ideias e tal, não sei o que, é nóis. Assim, ninguém fala assim, cara, pô, tava dando uma analisada aqui no jogo, pô, no começo foi assim, assado, tal, senti que tava meio aqui, pô, pensei, aí escutei meu corner, pô, na hora ali do intervalo ele falou comigo, ouvi, me deu um clique, entendeu? Não faz a leitura. Não faz uma leitura, cara. Hoje o MMA de alto nível, ele é muito técnico, cara. Ele é muito técnico, assim como em qualquer esporte de alto rendimento, é o milésimo, é o segundo. E hoje você ter lutadores que sejam mais inteligentes, não no sentido da luta como um todo, porque, por exemplo, se a gente fala de UFC, a gente já entende que não tem nenhum bobo lá. Se você chegou no UFC, cara... Alguma coisa você fez diferente. Você fez diferente, você é de elite. O cara, ele pode não se manter, beleza? Mas, cara, pro cara chegar lá, o cara ele é de elite, não tem como. Hoje não há como você mentir em relação a isso. Ele tá jogando a Champions. Tá jogando a Champions, irmão. Tipo, não tem outro jogo, entendeu? Sim. É isso aí. Mas hoje eu ainda acho que tá muito escasso principalmente na parte de lutadores brasileiros no UFC, atletas que sejam mais inteligentes. Mas vendam, né? Vendam a que imagem. se vendam mais, mas eu acho que isso também passa muito pela barreira da língua. Em relação a isso. O atleta que ele consegue desenvolver mais o inglês, ele é um cara que ele consegue vender melhor. Com certeza. Por exemplo, te digo um exemplo. O Charles do Bronx, cara, é um cara que ele vende bem a luta. No sentido de octógono. Ele não sabe falar inglês, cara. Sim. Não sabe. E ele já tá no UFC há 15 anos. Um negócio assim. E não buscou, por N motivos, e isso não cabe a mim falar, mas não buscou, cara. Sim. Entendeu? Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, cara, que... Imagine, hoje, Charles do Bronx. Top 1. Ele é o primeiro em finalizações, primeiro em knockouts, bônus em finalizações. Cara, o cara é o primeiro de tudo. Primeiro de tudo. Uma das maiores sequências de vitórias no UFC. E o cara é um monstro, velho. O cara é um monstro. Imagina se ele tivesse feito isso com um inglês impecável, com vender luta assim assado, sem ter que toda hora dar uma entrevista e ter que ficar esperando lá. Que não passa a força, não passa a ênfase, não passa que ele passou. Mas enfim, tem esse... A gente tá falando sobre comunicação, né? Então tem esses dois. Então o primeiro que ganha fala, graças a Deus, foi muita luta, queria agradecer meus treinadores, não sei o que, é isso aí. E o que me dá mais raiva é o cara que perde. Fala, cara, perdi, mas é isso aí, sem histórias tristes, vou... É sempre assim? Vou seguir, cara, superação. Todos os brasileiros, né? Ninguém... O americano fala, no sad stories. Tipo, ninguém fala assim, tá ligado? Tipo, esse negócio. Geralmente eles sempre falam back to the drawing board, né?
Então, tipo... Mas assim, então essa linha de raciocínio é uma das coisas que a gente mais busca implantar com os atletas da TFO. Sim. Tem alguns que desenvolvem um pouco mais, tem uns que não desenvolvem e tem uns que nunca vão desenvolver. Mas são atletas que, digamos assim, na hora de performar, a gente sabe que eles performam. Então, digamos assim, literalmente na hora do vamos ver, eles performam. Mas essa questão da comunicação é algo que é principal. Então, por exemplo, assim, se você tem um atleta onde tem uma bet lá, uma casa de aposta, que chega e fala assim, cara, putz, eu queria dar um boost aqui no meu negócio. Cara, por isso que o Verdun se saiu tão bem. O Verdun, ele faz a piada, ele mexe, pô, ele tem, hoje, né, ele tem um podcast dele, cara, que é um podcast super bombado de luta, bacana pra caramba. Mas é um cara que ele sabe falar. É um cara que ele instiga, mira, tal, e faz a resenha dele e tal. Brinca. Mas ele foi um cara que entregou, foi campeão do UFC, tudo, cara. Então, é um cara que isso faz a diferença. Com certeza. Isso faz a diferença. Eu acho que o atleta tem que ter a consciência de que a parte técnica é um pressuposto, ou seja, ele tem que ser bom, né? Sim. Só que hoje, com a evolução do mercado, não basta mais você ser apenas bom. Você tem que ser showman. Você tem que ser o businessman. Você tem que entender que o atleta é a figura que vende. Tem que né? vender. Então, aí vem essas soft skills que tá tão na moda hoje, né? Falar bem, se portar bem, saber promover um evento. Que não é qualquer... Se vestir, né? Ter contato com os patrocinadores, angariar pessoas, ser um influenciador. Dar uma provocadinha no cara. Né? Dar uma provocadinha. Né? Porque bom, todo mundo é bom. Exatamente. Agora, isso. o que você tem de É um diferente? pressuposto. O que faz, você tem né? de diferente? Com certeza. Então, aí, essa evolução do mercado, pô, eu via o UFC com meu pai em casa, lá atrás, os primeiros UFC, Marco Rua dando chute na perna. Era uma outra realidade, né? O cara lutava 3, 4 vezes por dia. Então, hoje já não é mais isso. Hoje o mercado busca do lutador coisas diferentes. Sim. Né? Até porque ele aparece, né? E se ele aparece, por exemplo, no UFC, ele tem a condição de virar um influenciador daquela pessoal ali que segue ele, né? Sim. E também os influenciadores estão também trabalhando bastante com as apostas. Né? Sim. Tanto que uma das coisas que eu e o Cris a gente sempre discutia em relação a isso é que todo mundo fala assim, cara, putz, o UFC, né? O que eles analisam? O que não? Cara, o UFC hoje, ele tem um setor só de análise de mídias sociais, cara. Só de análise de mídias sociais dos atletas. Só análise de mídias sociais dos atletas. Então, por exemplo, assim, Mas cara... um potencial atleta também? Então, também. Depende, porque, por exemplo, assim... Se o cara tá no alvo deles, no radar deles. se tá no radar, sim. Se tá no radar, sim. Então, pô, vou chegar lá, vou te chamar num container. Entendeu? Pô, eu quero que você tenha a possibilidade de chegar ao UFC aqui, então vai lá no Contender Series e tal, isso aqui. Os caras vêm... Um dos fatores, obviamente, não é o primordial, porque o primordial sempre vai ser o show, sempre vai ser a luta. Mas se o cara vê, cara, que você é meio fraco, velho... Dificilmente o cara vai falar assim, putz, cara, será que isso vale a pena? Porque querendo ou não, você vai promover o UFC também. Claro. Você vai atingir, o UFC, através de você, ele vai atingir um outro público, né? Um outro público. Que daí entra dentro do que você falou, por exemplo, do Charles, né? Que ele tem o jeito dele lá de que ele tem. Aí nós temos a Amanda Nunes lá, que ela fala The Belt is my dream! E The Lioness! The Lioness! E a gente tem também o outra vertente, que é o Massaranduba, né? Que ele fala, fi, eu dei uma porrada no cara aqui, fi! Aqui é murro na cabeça, cara. E o cara mora na Flórida. E o que? Exato. E o cara foi longe, né? Cara? Não, sim, sem dúvida nenhuma. Agora, por exemplo, assim... Agora o cara que quer começar agora, né? Sim, eu acho que ele tem essa chance, cara. E ele já tem que... midiático. Ele já tem que entender, cara, que assim, ó, o UFC, ele te quer pronto, ele não quer te produzir. Exatamente. Ele quer você pronto. O que ele vai te contar, porque é sempre um storytelling, né, cara? Qual que vai ser a tua história dentro da organização? Então, dessas últimas, assim, que a gente viu, por exemplo, que pra mim foi a melhor coisa que aconteceu no UFC, foi a questão do Poatan, por exemplo. Entendeu? Poatan, cara, também, um monstro na luta. Mas também não fala inglês. Não. E mora lá. Entendeu? Mas enfim, a história dele com a Adesanya é maravilhosa. Porque ele ganhou do Adesanya 2 vezes no kickboxing. Aí chega, ganha a primeira, ganha a segunda, ganha a terceira, vai lutar com a Adesanya, ganha do Adesanya de novo. Conquista o cinturão. Conquista o cinturão em cima do cara e tal. Aí vai de novo, pá, nocaute, a Adesanya ganha no segundo round. Pá, entendeu? Tipo... O americano, ele gosta disso. Ele gosta de criar o herói e destruir o herói. É isso que ele gosta. É o mercado do entretenimento, cara. Isso. Né? Do entretenimento. Agora, imagine... Se você dá entretenimento pro UFC, pra quem tá te contratando... Agora, imagine se o Poatan, naquelas discussões que ele tem dos Media Days lá e tal, se ele fosse retrucasse em inglês.
Imagina o quanto que isso não, de fato não iria Valoriza o vender. passe, Varia, né? Entendeu? Valoriza muito mais. Isso que já é um cara monstro na época, né? E hoje ainda continua sendo monstro. Mas isso são as coisas que valorizam. Então, hoje o que a gente passa pro atleta é justamente que, cara, você sabe se comunicar. Porque muitas vezes os caras falam assim, não, pô, legal, cara, a gente agora vai fechar um patrocínio assim, assado, tal, não sei o que. Aí você chega pro atleta e fala, cara, eu acho legal a tua ideia, mas você não banca isso. Você não banca esse patrocínio. Como assim? Não, cara, você não banca, você não tem suporte pra isso. Você não tem a fala, você não tem a quantidade de seguidores, cara, você é um cara legal, você é um cara bacana. Mas quando a empresa olha pra você, cara, simplesmente não engaja. Sim. Não engaja. E daí, cara? Porque a empresa ela não vai falar assim, cara, e essa é uma das coisas que a gente vive nós aqui. podemos fazer? Pô, que legal, cara, você tem um podcast, mas o que você entrega? Exato. Entendeu? A empresa quer resultado, né? E não só isso, mas ela quer a publicidade, ela quer falar, cara, beleza, vocês têm um podcast de luta aqui, o nosso. Cara, vocês têm um podcast de luta, cara, o que vocês entregam pra mim? Entendeu? Beleza, não, acho luta legal, massa, mas e aí? O que a gente fala no começo, quando a gente falou com o pessoal do Thiago Diesel, cara, beleza, mas no final das contas, a gente tem que entregar pelo menos um cara que pegue lá a sua X6, né? Não sei se X6 é diesel, não? Mas que pegue lá a sua X6 e fala assim, queridão, te escutei lá no TFCast, cara, e aí? Dá um desconto, hein? Tem que dar um desconto. Tem que dar um desconto que o cara ouviu aqui. Entendeu? Então, mas é isso, no final das contas é isso. Os caras da Monk, pô, beleza, cara, tem alguém comprando o energético aí eu não tenho. Então nós, por exemplo, nessa questão mais pessoalizada, a gente tem que trazer isso também. Claro, com certeza. Você que é uma casa de aposta e quer trazer, a gente vai trazer os odds aqui, olha que coisa linda. Claro. Como não? A gente dá o... Tem os caras que são influencer que falam Então, dos verdinhos, não Mas são? aí que tá, Assim, eu dou ó, até me os segue- odds de quem vai ganhar no UFC, cara. Entendeu? Então, você tocou no ponto de influência. Faz uma Você análise falou- aí. Quando você falou que gosta muito, fica analisando e tal, daí eu trouxe o outro lado do Fantasy lá, equiparando a Bolsa de Valores. Até isso é importante, né? Você tocou no ponto de influência até para os lutadores, que daqui a pouco, com certeza, ou se já não são, tem muita influência. Às vezes não são influenciadores porque não usam disso, mas tem muita influência, chegam para muita gente, né? Tem, com certeza, lutadores aí que tem seus 20, 30, 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, e nem são tão grandes ainda. Imagina os grandes. Nos eventos que a gente foi, eu vi pelo menos uns 2 lutadores. Ali como embaixadores, não da marca sempre, mas naquele dia, naquele evento, para divulgar a marca. Então, não vou citar nomes, mas pessoas famosíssimas estavam lá representando a casa de aposta. Pessoas ex-lutadores, lembra que a gente Não, foi tirar uma foto? inclusive quando a gente tava no evento, surgiu assim uns 25, 30 caras, né? Tinha, que eu não conhecia todos. Todos na pinta do jiu-jitsu, a gente via É que era verdade, jiu-jiteiro, assim, lutador. E foram em direção a um stand de uma casa de apostas, né? Então você vê que é um mercado que tá evoluindo. Que tá evoluindo, é verdade. Não lembrava disso. As casas de apostas abriram o olho pro mercado, acho que isso é importante, mas entra naquela lógica que a gente tava conversando. O atleta também tem que se colocar nessa posição de, pera lá, se eu tô vendo esse movimento do mercado, primeiro, eu preciso de uma assessoria que me abra os olhos. E segundo, eu preciso girar essa chave na minha cabeça de que eu não sou só um atleta. Agora eu sou, além do atleta, um showman, um businessman, sabe? Eu sou a minha imagem. E entender que às vezes está sendo feita uma relação até que às vezes é errada, que assim, não tenho tanto seguidor, então não posso ganhar dinheiro com isso. Se ele tem uma boa imagem, nesse cenário aí que a gente está propondo, ele não precisa ganhar como um afiliado direto ali que clica e ganha numa aposta, por exemplo. O cara apostou, clicou ali no link que está indicado, e daí a pessoa que clicou vai apostar numa casa X, por exemplo. E aí o rapaz, o lutador, por exemplo, vai ganhar uma porcentagem dessa aposta ou coisa do gênero. Não. Ele pode muito bem, tendo essa imagem que o Johan falou, que você fala que se preocupa, por exemplo, na TFO, começar a ter contratos efetivos, seja de embaixador, que é divulgar a marca, ou mesmo contratos pontuais, né? De ir lá num evento legal em São Paulo e tá com a camiseta da casa. Um boné, que são contratos diferentes, não igual um influencer que tem 1 milhão de seguidores, que ganha às vezes num formato um pouco diferente aí. Então tem várias formas de fazer isso, de divulgar, lembrando que numa divulgação a gente não pode falar que é um investimento, isso é importante dizer, que tem muita gente que fala, pô, invista aqui, não é um investimento. É retorno garantido. Retorno garantido. Isso não existe, né? O cara tá vendendo se é um jogo de, se é um jogo de sorte, um jogo que você nem sabe como é que você vai ter retorno. Exato, que aí já tá dando um monte de problema com algumas casas nas divulgações, né? Eu não sei se estão acompanhando, enfim.
que muito influencer de renome acabava falando que era, invista aqui, na casa de aposta. Daí o cara vai lá, ou aposta ou joga no cassino, né? Porque às vezes esse que é o problema no Brasil hoje, que tá legalizado, mas o mesmo site que tem a aposta, tem do ladinho tá os cassinos ainda lá. Então é mais um pepino que tá para se resolver, né? Então é importante É evolução. É evolução. Isso passou pelo jogador de futebol. Eu acho que os atletas em si, o esporte em si tem evoluído. Né? Deixou de ser só esporte e virou entretenimento. Né? Então eu acho que essa mudança de visão de mercado mesmo é algo que hoje já é uma realidade. E vai ficar no mercado efetivamente quem tem essa visão, né? A gente estava até antes do podcast comentando sobre o Conor, né? Acho que ele veio no UFC com uma perspectiva de vender luta, vender luta. Sim. Hoje é um dos caras que foram mais bem pagos do UFC, né? Foi. O Floyd, por exemplo, do boxe. Sim. É um cara que tem o jeitão dele, mas, cara, ganhou tudo, mas é um cara que promove muito bem luta. Então, quando a gente acaba vendo que, além do atleta, tem a promoção da luta e a imagem em si como venda, aí você não é algo mais... ele tá ali só pela parte técnica, mas ele tá ali como a imagem de vendedor dele. Você muda completamente o jogo. E há várias formas de você também poder vender uma luta, né? Totalmente. Uma das coisas que a gente mais discute aqui é a questão, todo atleta tem que ser trash talker, tem que se falar besteira. Então, cara, não, velho. Não necessariamente. Às vezes você vende uma luta, cara, só pelo fato de, tecnicamente, ser uma excelente luta. Eu não vi muito trash talking, assim, né? Pesado mesmo, por exemplo, do Charles contra o Makhachev. O Makhachev falava umas besteirinhas assim e tal, o Charles falava que ia quebrar a cara dele, normal, né? Luta, não é xadrez. Mas não existia um desrespeito. Sim. E vendeu muito a luta num sentido assim, cara, tecnicamente essa é uma baita luta. Exato. E não teve nenhum xingamento, não teve nada, tal, não sei o que, é isso. E daí é doido, porque você fala assim, cara, beleza, qualquer um que ganhar tá bom, tipo, não tem uma coisa pessoal, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, contra o Conor e o Aldo. O Aldo levou pro coração, cara. Foi 13 segundos, mas que, tipo... Acaba afetando até o desempenho. Né? Não, 13 segundos, cara. O cara tava 10 anos sem perder. Perdeu um cinturão em 13 segundos. Porque ele levou pro coração, cara. E foi um negócio... O trash talk eu acho que faz parte, mas não é o essencial. Aquilo que a gente tava falando, a forma de você se vestir. Às vezes o cara colocar um terno bem alinhado, você já marca, pô, aquele cara tá bem vestido. Sim. Né? Pô, o cara falar bem, esse cara fala bem, pô, ele tem alguma coisa diferente. Sim. Né? E o cara vai evoluindo a imagem, chega num ponto que a imagem dele vende por ele mesmo, não precisa falar mais nada. Se ele ficar quieto, ele vai vender a luta. Sampierre participou dos Vingadores, por exemplo? Não só ele, né? O Francis Ngannou também, do Velozes e Furiosos. Exato. Ah, eu não vi. Não desse agora, já teve um outro anterior que ele participou. Sério? Eu parei de ver Velozes e Furiosos no 2. No 15º. Já tem... No 15º. Já tem Esse é o nosso 35. Toreto. Esse é o nosso Toreto. Nosso Toreto aqui, é o Cris, nosso Toreto. Genérico do Paraguai. Mas os caras vendem a imagem, né? Porque assim, a gente antigamente o pessoal usava muito isso como uma métrica pra dizer assim, pô, os caras, não é possível que os caras manipulam, o cara faz o cara tá vendendo a luta lá pro outro e tal. Cara, eu tive dentro do UFC como treinador, né? Então ali você vê os bastidores ali, que ali, cara, não tem. Ali os caras, tipo, eles te largam ali junto com o outro atleta ali, eles evitam certas circunstâncias para os caras não ficarem junto. Quando tá mais perto da luta, assim, eles evitam os caras se ver para não dar um problema e tal. Mas, cara, você tá andando no hotel, você tá vendo o cara. Sim. Você vai numa academia que eles disponibilizam para você treinar lá, você encontra o cara, entendeu? Tipo, se você ficar toda hora, se ficar naquela treta que os caras ficam, eles vão se sair na porrada 24 horas por dia. Claro. Na Fight Week ali, os caras toda hora estão vendo. Porque, tipo, cara... Lá tem no hotel tem uma sala lá onde você pega a tua alimentação. A cada, tipo, todo dia, meio-dia, você vai lá pegar a tua alimentação. Você vai encontrar o cara. Sim. Você vai fazer o Media Day, você vai encontrar o cara. No café da manhã, você vai encontrar o cara. Então, tipo, existe a venda, lógico, dá aquela provocadinha e tal, mas, cara, não existe. É profissional, exatamente. Eu lembro... Pra vender, porque é show. Claro, eu lembro dessa história de vestiário, eu lembro daquele do Pride, eu não lembro se foi do Cristiano Marcelo. Cristiano Marcelo. Então aí você vê que também era uma outra realidade, enfim, era uma outra coisa. Era uma outra época. Uma outra época. E avançou, né? E você vê como a evolução do esporte trouxe até esse momento, né? Inclusive o UFC tava pra quebrar, né? Você lembra aquelas épocas? Então, você vê como o esporte evoluiu, como o mercado evoluiu, como a percepção de valor das pessoas evoluiu também. Então, eu acho que perceber isso e quem tiver esse nível de consciência, eu acho que é essencial para uma evolução também pessoal, sabe? Sim. É isso aí, querido. Ai.
Que coisa, não? Coisa triste. Pois é. Que momento triste. Agora aquele momento que a gente fala assim... Mas eu aposto que vocês estão felizes por causa do feriado. Querida, amanhã não trabalho normal, filho. Ixi, Não tem nem o que feriado. falar, nem o que Nem falar. dia santo, nem folga, nada. Nada, Podia a fazer. vida do empreendedor é a mesma do advogado que é dono do escritório. Sim. né? Tem que estar preocupado sempre, né? Sempre, cara. Sempre, não tem como. Vira e mexe, cara, sempre tem um negócio, sempre tem um BOzinho. Mas pelo menos podia fazer um calorzinho em Curitiba amanhã, né? Pra gente ir pelo menos. Né? Cara, vai, que Curitiba, né, querido? foda. Curitiba não tem como. Curitiba não nos poupa. De manhã toma sorvete e à noite toma sopa. Né? É Cara, isso. gostei, É isso, gostei. é isso. Mas é isso aí, meu querido. É isso aí, Mais meu um. querido. Mais um. Foi Pra mais conta. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês aí hoje. Obrigado. Os caras de garbo e elegância. Não, hoje foi pesado. Hoje foi assim, ó, informação pesada, técnica. Eu tive O até cara que que cuidar vai... com o meu linguajar aqui, que eu falo, mano, é nóis, os caralho. Até parece. Hoje o cara que tá escutando isso no podcast, ele vai terminar esse podcast e falar, cara... Nunca mais vou postar. Cara. Não, ele vai falar assim, cara, Não, tá hoje... louco? hoje- ele vai chegar e falar assim, cara, hoje eu tô uns 20% mais inteligente. O Gustavo hoje, cara, foi o primeiro podcast hoje que ele falou assim, cara, tô saindo daqui mais Cara, você inteligente. viu que ele nem... é da nossa época o Mortal Kombat, né? Sim. Então, e lembra que, tipo, tinha o carinha que aparecia assim e falava... "Tastim", voltava assim. O Gustavo, ele faz isso pra gente aqui, né? Pra dar um grito e falar, tá, hoje ele não deu o tust ali. É. Hoje Verdade, ficou você vê que ele tava entretido. empolgado. Ou dormiu. É que, também. é que Vai saber. Na verdade, ele ficou muito interessado, porque na época, quando ele era criança, tipo, uns 20, 40 anos atrás, uns 50, uns 50, né, Gustavo? Ele lembrava daquela época do boxing, mais dirty boxing, daí aquela época de aposta, assim, tal, tudo que era... Ele era o Tipo, vale tudo. do Van Damme, né? Não, No do filme. rock, velho, o rock 1, Sim. no Nossa, começo, é. era questão de aposta, cara. É verdade. Ele vendia as lutas lá na máfia italiana, lá no negócio de aposta. Ele tem uma cara de italianinho mesmo. O Gustavo tem saudade dessa época. Ou Gostava o Peaky do negócio. Blinders, né? É, Os não, cavalos. Ah, é verdade. Esses caras não fera. Mas, gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Um prazer enorme, cara. De verdade mesmo, tirando as brincadeiras e a resenha. É muito importante. A nossa intenção como podcast é justamente poder passar muita informação. Passar coisas que muitas vezes as pessoas têm dúvidas e muitas vezes elas não entendem. E a gente quer furar cada vez mais essas bolhas no sentido, obviamente, sempre voltados para o esporte. Claro. Voltado às vezes para a luta também, mas eu acho que é uma questão muito massa. E assim, quando surgir a nova lei também, a gente chama de volta. Vamos botar um prazer. terceiro microfone, porque eu É, quero o ver Pedrão, Pedrão. Quero ver o Pedrão aqui também. nossa Vamos ideia- investir aí, Gustavo. Vamos A gente comprar sempre mais fala um. que a ideia é que a pessoa que ouça, sempre, em qualquer palestra, qualquer debate, é que saia um pouquinho melhor do que chegou, né? Então, Exatamente. se a gente conseguir contribuir de alguma forma, em que pese a parte técnica que a gente tenha... Sim. Às vezes o nosso juridiquês nos impede de ser claro, mas espero Não, que... mas eu acho que foi espero que a gente uma tenha- conversa bacana, né? espero Obrigado que a gente mesmo. tenha se feito claro e que o público tenha gostado. A gente está à disposição, inclusive, se alguém tiver dúvida sobre o tema, a gente pode mandar para nós, a gente tem a disposição de responder. Passa as redes esclarecer. sociais aí. Quais são as redes sociais do escritório? Do escritório é @sadegritz. Ah, tá. O meu é @johansad, meu nome. E do teu é @tuagritz. Tuan.grits. É só nome fácil, é só coisa... vai decorar Na bonito. dúvida, bota no Google lá. Isso. Vai aparecer um monte de coisa. Vai aparecer entrevista na Folha de São Paulo. Os caras são brabos. Os caras são bravos. Entrevistinhas tem bastante. Ah, nojento. Essa mesa Mas- aqui, nós vamos ter que falar, Gustavo, reforça essa mesa, tá ficando pesada aqui, cara. Isso que eu não sei se já não quebrou depois daquele... Do Sancho. Do Sancho. Que deu uns tapas na mesa aqui, cara. Quase quebrou isso. Tô assustado até hoje, Sancho. Mas, rapaziada, obrigado de Obrigado, novo pelo mano. convite. Mais uma vez pela forma hospitaleira que nos receberam. O Pra Gustavo nós é também, sempre. né? É, Gustavão ali, sempre também. Muito importante para nós. Obrigado mesmo. E a gente tá à disposição de vocês para sempre que for nos convidar, a gente vai estar aqui. Com certeza. Tá bom? Boa noite. Muito obrigado, meus queridos. Valeu. Mais uma vez agradecemos vocês que ficaram até aqui com a gente. Não se esqueça de dar um like no nosso canal lá, senta o dedo no like aí, dá o seu comentário, muito importante pra gente. Compartilhe. Compartilha e também dá as 5 estrelinhas pra gente lá no Spotify, tá? Não se esqueçam dos nossos parceiros e patrocinadores Monkey Energy Drink. Aí final de semana chegando, quiser tomar dar aquela mistura, o whisky, joga lá o genético com whisky. E se você quiser também estar com problema lá com o seu carro, sua máquina agrícola e qualquer outro motor a diesel, passa lá com o Thiago. O Thiago Diesel vai fazer um remap no seu carro
e vai deixar ele tinindo pro final de semana. Você vai poder meter som na sua Amarok, sair... E aí vai. Isso, o Thiagão, que é lá de Joaquim Távora, conhece muito bem aquela região, que é só a galera que trabalha com diesel. Eu não sei por que o Thiago abriu aqui, ele tinha que abrir lá essa empresa, mas enfim, né? Então, desejo pra você aí uma boa sexta-feira, fique com Deus e até o próximo programa. Um abraço. Beijo. It's time! TFCast, o podcast da TFO.